E veio aí a treta das influenciadoras teen. Normalmente, quando eu faço vídeo sobre elas aqui, o povo nem se importa tanto, só quando elas se metem numa polêmica muito grande. Porém, pelo visto, dessa vez, o Twitter parou, o TikTok parou, só se fala na treta entre a Antonella Braga e a Liz Macedo e a Júlia Pimentel, mas principalmente a Liz Macedo. Vocês que são cronicamente online, com certeza sabem quem é, mas pra quem não sabe, a gente vai tentar explicar antes de vocês verem a treta toda. Mas a treta é uma treta adolescente, eu já digo. O problema é que essa treta envolve muita gente famosa e envolve também a família das famosas, que também são famosas e também fazem pronunciamentos, também vão pra internet, também falam, e aí vira uma zona completa. Tem gente que assim, o cunhado do padrinho do não sei o que, toda vez que acontece alguma coisa, abre uma live pra falar. É esse nível de maluquice, tá? Então, vamos tentar explicar ao máximo as coisas. E aí eu vou explicar com quem? Comigo mesma. Por quê? Aqui, ó. Quem é Antonella Braga? Se você não sabe quem é Antonella Braga, vai lá no meu YouTube e bota Antonella Braga Beta Boixá, que vai aparecer. Ó, aqui tem algumas polêmicas que a Antonella já se envolveu. Foi ela que colocou silicone com 15 anos de idade, foi ela que foi cancelada por gostar de homem, né? Um vídeo ela falando, eu gosto de homem mesmo, não sei o que, etc, tá? E também ela reclamou da mãe, e a mãe foi lá falar sobre a reclamação. E eu lembro que eu fiquei super, tipo assim, acho que eu fiquei do lado da mãe nesse negócio aqui, que é uma reclamação do adolescente, etc. Então, essas são as tretas da Antonella Braga, né? Todas elas são o quê? Meninas brancas, ricas, influenciadoras, milhões de seguidores, que todas meio carioca girl, Barra da Tijuca, mas nem todas. A Liz Macedo não é do Rio de Janeiro, eu acho. Mas todas elas se juntaram, né? Então, a Antonella Braga é essa pessoa. Tá bom. A Liz Macedo já apareceu aqui em alguns momentos, mas principalmente nesse caso aqui, onde ela tava com a Sossô careca, que não é careca, lembrando, é o sobrenome dela, porque outro dia perguntaram, quem é a Sossô careca? Ela é careca de verdade? Eu falei, não, a Sossô careca é essa aqui. Aí as duas começaram a imitar um sotaque nordestino, e aí foram canceladas por causa disso. A Liz Macedo é aquela que fez, tá até aqui, ó, a festa de 15 anos, teve a festa de 15 anos da Tória, que ela se envolveu numa polêmica também, aí teve a festa de 15 anos que parou. A Liz Macedo é basicamente a considerada a inventora, não é, mas ela bombou com isso, a inventora de um estilo de TikTok, que ela usa o TikTok como se fosse stories do Instagram, né? Então ela posta 70 mil vezes por dia, e aí a festa de 15 anos dela foi o bafo do TikTok, que todo mundo queria saber, e ela tava ao vivo lá quase postando, tá? A Júlia Pimentel é a envolvida na treta da salsicha, que ela não conseguia cortar uma salsicha, a mãe dela veio falar, né? Então assim, ó, até teve esse outro vídeo aqui, ó a minha entrevista aqui, muito boa a entrevista. Teve a treta do Nuggets, que ninguém assistiu, é um dos piores vídeos de visualização do canal, que já era uma treta entre a Antonella e a Júlia Pimentel. Tá? Então, isso é para vocês entenderem mais ou menos quem são as pessoas que estão envolvidas. Vamos lá pro início? Tudo começa mais ou menos aqui, tá? Inclusive, tem muitas threads aí no Twitter que não pegam esse início todo da treta. Então, o início da treta você só vê aqui, menina. Então, essa aqui é a Camila Loures e essa aqui é a Mari Menezes, que também tem vídeo aqui no canal de várias coisas que ela já se meteu. Inclusive, ela tem um sobrenome que eu tô me recusando. Sobrenome não, um apelido que eu recuso de dizer aqui, tá? Mas elas, queridas, estão hoje em dia no podcast, né? Toda hora muda as apresentadoras. Já foi a Virgínia, já foi não sei quem, etc, etc. Já foi o Lucas Guimarães. O Lucas Guimarães é desse aqui? Não sei. A minha memória é muita gente, tá? Foram no podcast. E aí quem tava nesse podcast era a Liz Macedo, né? E o bofe dela, tá? Então vamos ver essa parte aqui. Calma, vamos com calma, que o vídeo vai ser longo. Só brigou por ciúmes meu uma vez. Detalhe, só uma coisa. A música que colocaram aqui, não sou eu mais que tô colocando, não. É do próprio vídeo, tá? Então tá bom. A gente só brigou, ó. A gente só brigou por ciúmes meu uma vez na vida. E foi por causa dessa pessoa. Você sabe quem que é? Porque eu fiquei, nossa, eu fiquei muito puta com você. Nossa, eu sei. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Que te trouxe ciúme?
Foram algumas, tipo, coisas que foram juntando, mas, tipo assim, a pessoa, quando tava comigo, cagava pra mim. Mas aí, ai, amigo, assim, tudo perto dele. E, tipo, quando era comigo, a pessoa, tipo, cagava, assim, pra mim, sabe? Deixava, assim. E essa pessoa é do meio? Ah, não sei. Ah, não. Isso você pode contar. não Isso você pode contar. Pelo visto, sim, gente. Caramba, tem sempre uma, né? Que quando tá no meio dos homens, elas se abrem. Mas, tipo, eu comecei a perceber que não foi só. Vocês percebem que é isso, né? O universo da heterossexualidade, ele existe até entre as garotas de 16 anos de idade. É isso, né? Já tá, porque a fulana, já tem uma que não sei o quê, quando chega já uma bunda. É assim, comigo, né? sabe? Mais pessoas vieram falar comigo sobre a mesma coisa. Aham. Que não é, ai, uma coisa em específica. Muita gente me virou e falou assim, ela se aproxima mais de menino. Aí eu fiquei, tá bom. Estamos pensando. Gente, eu tô curiosa. Não, eu já começo a Depois passar eu várias conto pra pessoas. vocês. Eu prometo que eu não vou contar. A gente conhece? A gente conhece? Conhecem? Escreve aqui que eu vou. Gente, eu tô curiosa. Peraí, eu vou escrever. Não, eu não vou contar. Eu sei que eu tenho fama de fofoqueira. Deixa eu ver. Ela escreveu o nome da Antonella, tá, gente? Deixa eu ver. Não! É muito sério? Eu fiquei muito chateada. Agora não meu era mundo sua Braga, onde ela A Liz Macedo participou de um podcast e ela contou sobre a vez que ela e o namorado brigaram por causa de uma pessoa que aparentemente estaria dando mole pra ele. Você sabe, porque eu surtei tanto com Nossa, você. eu sei. Você não pode contar a pessoa, mas você pode contar a situação que aconteceu. O que aconteceu? Pra mim, sabe? Deixava assim. E essa pessoa Começaram a supor que a Antonella seria a pessoa e elas ficam chocadas. Acontece que resgataram um vídeo da Antonella Braga onde ela Tô aparece meia hora com falando no mudo, né? Mas vocês estão entendendo o vídeo, né? Então tá bom. É porque eu acabei de ver que eu tô no mudo. Vamos pro segundo vídeo, que agora que é da Big Thai, dando o desdobramento dessa treta do podcast. Tá bom, então tá bom. Vamos lá. o celular e mostra Vai. pra Camila Loures e pra Mari Menezes o nome da pessoa e elas ficam chocadas. Acontece que resgataram um vídeo da Antonella Braga onde ela aparece com o namorado da Liz Macedo. E começaram a supor que a Antonella seria a pessoa citada nessa fofoca. Inclusive, as pessoas começaram a comentar no vídeo dela que supostamente ela seria a pessoa que teria dado em cima do Edu. Com o burburinho que isso causou, a Antonella ela publicou um print de uma conversa entre ela e a Liz para provar que ela não seria a pessoa citada nessa fofoca. Segundo o print que foi publicado pela Sub, a Antonella escreveu o seguinte: parem de falar que sou eu, obrigado. Aqui a gente consegue ver que a Antonella teria enviado um áudio para Liz e ela teria respondido dizendo o seguinte: oi, não tinha visto sua mensagem, também não vi o pessoal te dando hate. Primeiro te peço desculpa por isso, pois sei como é zoado as pessoas falarem mal da gente por conclusões da cabeça delas. Eu de verdade não tenho nada contra você e sinto muito se deu a entender que era pra você. Porque não era, eu não estava referindo sobre ninguém do squad. Não quero estar mal resolvida contigo, então obrigada por me chamar. Acontece que mesmo depois da Antonella ter publicado esse print, esclarecido as coisas e ter provado que não era sobre ela que a Liz Macedo estava falando, a Antonella ela continua recebendo hate por causa disso. Para vocês terem noção, foram em um vídeo dela publicado antes da participação da Liz Macedo no podcast, falar que seria uma indireta pra Liz. Antonella duetou esse vídeo dizendo o seguinte: parem de falar que é indireta porque o vídeo já tem quase um mês. E não fiz pra ninguém. Gente, que situação, hein? Lembrando que eu estou aqui só pra explicar a fofoca. E aí, a Liz Macedo veio falar, defendendo a Antonella Olá, dessa meu coração, treta. gente, como vocês estão? Eu estou aqui para falar rapidinho com vocês, mas sobre um negócio muito importante que eu acho que deve ser resolvido. Pra quem não sabe, na quinta passada eu fui no podcast. E aí eu contei uma situação que aconteceu comigo e eu falei de uma forma geral. Eu não citei o nome de ninguém, eu não expus ninguém, mas todo mundo começou a associar que eu estava falando da Antonella. E o pior de tudo, não foi nem associar, o pior de tudo foram que começaram a atacar ela. Ela me chamou, a gente conversou ali rapidinho e logo depois a gente já tava junto numa gravação pra Camila Loures. E o que eu tenho pra pedir pra vocês, gente, é que assim, não ataquem ela. Eu acho que essa cultura do cancelamento, pra quem já passou por isso, pra quem já recebeu vários ataques, pra quem tá na internet, gente, sabe o quão chato isso é. Então, primeiro, eu tenho que pedir desculpa pra ela, e eu não tô falando isso da boca pra fora, eu tô falando que, assim, esse sentimento da internet tá te julgando por, às vezes, coisas que você nem fez, é algo muito ruim. E eu sei que fui eu que causei isso. Então, assim, eu espero que, de verdade, ela esteja se sentindo bem, e eu queria pedir pra vocês pararem de atacar ela, gente. A internet, ela tem uma proporção muito grande, e às vezes a gente esquece disso. Foi a minha fala, eu sei que eu errei em ter falado aquilo, eu sei que eu não devia ter falado aquilo, mas eu não tinha noção da proporção que aquele assunto ia tomar e que o impacto que isso teria
Eu acho tão complicado, né, Liz? Vamos combinar. É difícil a gente julgar adolescente de 16, 17 anos de idade, né? Mas já não foi ontem que começou a carreira dela, já tá há muito tempo. E é óbvio que ela sabe que ia dar treta dela falar de uma pessoa talarica do não sei o que num podcast, num podcast gigantesco. Não sabia que ia dar? Pelo amor de Deus, né? Vamos contar outra aí. Na vida de alguém. Então, assim, E gente. toda hora, quando elas tretam, isso não é a primeira vez, tá? Não é a primeira vez que elas tretam, falam uma coisinha e de repente esse treco vira. Gente, é só você ver a quantidade de vídeo que tem sobre mini tretas que acontecem que viram uma bomba. Então, tudo vira uma bomba na vida delas, tudo, porque elas são pessoas que são expostas, né, na internet. Então, qualquer micro coisa, é isso. Teve a treta das duas, do negócio do Nugget, que é um negócio ridículo, minúsculo, né? E que rolou e tava aí e teve que se meter 1 milhão de pessoas. Então, óbvio que se ela chegar num podcast e fazer uma fofoca, do tipo, tem uma pessoa, olha aqui essa pessoa aqui, é óbvio que vão querer descobrir quem é. Verdade, não ataquem ela. Como eu já disse, no domingo a gente tava junta, amanhã a gente vai estar junta e a gente vai passar a semana inteira viajando juntas. Então, assim, acho que não tem necessidade disso, mas eu entendo que foi uma coisa que eu causei e eu peço muito desculpa pra todo mundo que esteve envolvido no assunto. Mas pedi, gente, desculpa principalmente pra Antonella, que foi a pessoa que foi afetada com isso. E assim, gente, amanhã a gente viaja junta, a gente vai passar uma semana juntas e eu não quero que esse assunto continue repercutindo, sabe? Vai ser uma viagem tão legal, a gente vai estar fazendo várias coisas, vai estar todo mundo junto. Spoiler, continuou e piorou. Então acho que não tem necessidade da gente parar a nossa vida pra julgar alguém. Então, esse vídeo aqui, ó, foi uma semana atrás, porque aí veio a bomba, que é isso aqui, ó. Isso aqui, eu tenho que até tirar o som, porque tem música. É um squad de pessoas que foram pra Gramado viajar junto, tá vendo? Aí, um monte de gente, não sei o que. Aí, Alice Pimentel, Alice é irmã, filha, sei lá. Antonella Braga. Se você soubesse que você é, até onde vai a sua fé, o que você faria, aonde iria chegar. Entenderam? Um monte de gente. Uns adolescentes. Gente. Júlia Pimentel, tá? Liz Macedo, tá bom? Luara. Maria Emanuele. Muitas pessoas. O que você faria? Onde? Matheus Albino. Tá, gente, vocês entenderam, né, a treta? Então tá bom, então. Ai, meu Deus, eu curti, não curti, não. Socorro, senhor. Quem é mais? Natália Costa. Quem aqui? Zanella. Participação especial, feat. Marcela e Emanuel. Vai ter até feats, galera. Duda Guerra, que também está envolvida, porque a Duda Guerra é uma menina nova nessa treta. E a Duda Guerra namora o Benício Huck, que é o filho do Luciano Huck da Angélica, tá? E aí vai envolver uma treta aqui. É isso mesmo, né, gente? É que tanta gente que eu tenho que desenhar uma árvore genealógica aqui. Uma árvore ginecológica. Até travou o computador. Liz Macedo, calma, não me processa agora. Espera, deixa eu terminar o vídeo. Tá, aí aqui tem pronunciamentos. Por quê? Eu não vou mostrar vídeos, mas as pessoas começaram a achar nos stories, nos posts, etc., dessa viagem Gramado 2025, tá? Que a Antonella Braga estava sendo excluída. Acharam esquisito. Começaram a achar que a Antonella estava sendo esquisita. Esquisita não, excluída. E aí tem vídeos de opiniões. Vamos lá. Pra mim isso daí, gente, é um negócio inventado. Por quê? Pra culpar justamente a pessoa que está sendo injustiçada. Sim, porque eu já passei por esses momentos, sabe, de exclusão. Já passei. E não, nem sempre a culpa é da pessoa que é excluída. Vocês têm que parar de normalizar como se fosse um padrão que todo mundo que é excluído seja excluído por algum motivo. Porque tem casos que sim, realmente eu concordo, são dessa forma, é a pessoa o problema. Mas tem casos que não é a pessoa o problema. Tem casos que realmente ela tá sendo injustiçada. E vocês têm que aceitar isso, gente. Isso que tá acontecendo com a Antonella, cara, eu acho muito sujo. Tipo assim, ela tá na viagem lá com o pessoal e o pessoal simplesmente excluindo ela totalmente. É que nem eu falei em outro vídeo. Poxa, por que... Detalhe, tem... começaram a ver que as meninas Liz Macedo e a Júlia Pimentel não gravavam com a Antonella e também na hora de almoçar, ela almoçava com os adultos e não almoçava entre as adolescentes. Não pegaram e conversaram com ela que ia ficar um clima chato, então pra ela não ir, ou algo desse tipo, ou pelo menos na viagem, assim, agir um pouquinho normal, não precisa ficar lambendo a pessoa, mas o mínimo pra, tipo assim, não ficar estranho, pra ela aparecer nos vídeos com todo mundo,
pra ela não se sentir tão excluída, não se sentir tão mal, que ela deixou muito claro nesse último vídeo que ela postou, falando que ela tava indo embora, algo do tipo. Eu não teria coragem de fazer isso com uma pessoa, excluir ela totalmente dessa forma. Até porque a internet tá vendo isso, entendeu? Então, ninguém se pronuncia, ninguém fala nada. E só excluir a menina dessa forma, pra mim é estranho. Porque, como eu falei, eles poderiam apenas fazer de uma forma que não ficasse chato ali, porque eles não precisam viajar mais juntos. Pode ser a última viagem juntos deles, mas eles podem fazer o possível pra que não fique um climão. Agir com mais maturidade, pelo menos. Mas assim, a gente não pode esperar muito de adolescentes, né? Só que eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, o que vocês acham. E o pai e a mãe? De fato, é até que mais. Ó, esse aqui teve Será um que a bom Antonella importante aqui, esse vídeo aqui. Teve um comentário da mãe da Antonella. tá sendo excluída? Pra quem não sabe, a Antonella Braga ela era aqui da minha cidade. Então eu conheci ela através da mãe dela, porque a mãe dela era muito famosa aqui, que é o contrário de vocês mais novos da internet, né, que conhecem a mãe dela por conta dela. E eu confesso pra vocês que de todas essas, eu não acompanho muito essas meninas adolescentes, mas eu tô por dentro de tudo que tá acontecendo, fofoca, então eu sei quem são. E de todas elas, a Antonella é a que eu tenho um carinho mais especial e de fato é até que eu mais assisto. Porque, pô, ela saiu aqui da minha cidade, sabe? E eu fico muito feliz de ver as pessoas que saíram do mesmo lugar que eu, crescendo, ascendendo profissionalmente. Eu me inspiro nessas pessoas. Ah, mas a Antonella, a família dela sempre teve dinheiro. Dinheiro não compra carisma nem o carinho das pessoas. Você pode ter o dinheiro que for. Se você tiver Mas ajuda bastante. o carisma de uma quina de uma porta, muito difícil você vai ter essa conexão que ela tem com os seguidores dela. Só que, independente do carinho que eu tenho por ela, eu também desconfio muito da pessoa que ela tá sempre certa e o mundo inteiro tá errado em volta. Por quê? A Antonella já falou diversas vezes quando ela morava aqui em Juiz de Fora que as meninas daqui excluíam ela. Depois mudou de escola no Rio de Janeiro porque as meninas excluíam ela. E agora o grupo da internet também tá excluindo ela. Quais pontos que a gente tem que olhar numa situação dessa? Adolescente é um bicho muito interesseiro muitas vezes. Você nunca teve uma menina na sua escola ou que já tinha ido pra Disney, ou que tinha mais dinheiro, ou que tinha uma casa maneira, que todo mundo ficava puxando o saco? Antonella é uma popstar adolescente, gente. No meio de adolescente da idade dela, ela é uma das meninas mais famosas. É muito estranho que as pessoas queiram afastar ela ao invés de estar do lado dela. Vocês entendem? Até adulto, às vezes é interesseiro, quem dirá adolescente. Mas aí a gente até entende o fato de que adolescente é maldoso e que às vezes a inveja realmente Não, mas calma aí. Não é estranho. Ela tá falando de grupos de outras pessoas famosas, até porque nesse meio, hoje em dia, os adolescentes, todos eles querem bombar na internet. Então, tem uma outra pitada nessa história, que é, se ela tá sendo excluída, não obrigatoriamente é pela maneira como ela age, eu não sei, mas realmente muita gente fica falando que ela tem um comportamento assim, assim, assado, que ela é pick me girl, não sei o quê. Inclusive a treta do fui cancelada por gostar muito de homem, é um pouco disso, né? Então tem gente que fala que ela tem um pouco desse comportamento, mas é aquilo, de novo, adolescente. Adolescente sendo adolescente. Não sei se... Eu acho que não tem esse peso, do tipo, ela é muito famosa, por que estão excluindo ela? Porque os outros também querem ser famosos ou são tão famosos quanto ela. A Liz Macedo, se eu não me engano, é até mais famosa do que a Antonella Braga, né? realmente existe. Ela pode ser uma menina com carisma, que tem sucesso já profissional tão nova e que as pessoas afastem ela por inveja? Pode. Mas isso se repetir em todos os ciclos que ela vai, isso é algo pra gente olhar. Por que eu tô falando isso com vocês? Porque eu já fui a pessoa que era excluída e que não tinha amigos. Eu não tinha amigos de verdade. Eu me sentia extremamente sozinha, excluída em todos os lugares que eu ia. E durante muitos anos eu achava que eu era o alecrim dourado. Só que depois que eu passei por um processo de autoconhecimento, que eu fui amadurecendo, eu fui fazendo um exame de consciência e eu fui percebendo que a culpa não era só deles, que a culpa era minha também. Isso é real, né? Às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de entender que o problema é a gente, né? Todo lugar que você vai, você cria um problema, qual é o denominador comum de todos os problemas? É você. Então, às vezes... Mas aí eu não sei se esse é o caso aqui, tá? Eu já entendi o que ela tá falando, eu só quero mostrar aqui, ó, o comentário da Natália Braga. O vídeo chegou até mim. Obrigada pela educação a falar sobre o assunto. Discordo em vários pontos, mas achei excelente você colocar seu ponto de vista de maneira tão educada. É isso, né? E aí, a mãe da Liz republicou. Aqui o povo tá falando, meu Deus, a mãe da Liz republicou. Então você vê que as mães se metem nas tretas. Ao invés de chegar e falar, galerinha, sentar todo mundo e falar assim, vai se abraçar, senão eu vou amarrar todo mundo no pé da mesa. Ao invés de fazer isso, vai pra internet. Esse é o problema. Mas vamos lá. Isso aí é uma certa dificuldade, né? Aí, ó, esse aqui é bom. Renata Belmonte.
nessa confusão toda entre Liz Macedo e Antonella Braga, a única pergunta que eu me faço é: cadê os adultos que deveriam estar supervisionando essa viagem, mas nada tem feito sobre o fato da internet inteira estar comentando que a Antonella está sendo excluída pela Liz e pelo seu grupo? A gente está acompanhando que a Antonella Braga, a Liz Macedo e essa turminha delas estão lá em Gramado fazendo uma viagem, gravando um monte de conteúdo. Só que o que está chamando a atenção é que, de fato, a Antonella, ela tem ficado sozinha. Você não vê ela nos vídeos das meninas maiores. Ela tá a viagem inteira com uma única menina. Teve, inclusive, uma cena que elas estavam num restaurante, que na mesa de trás estava o pessoal e ela estava numa outra mesa separada com os adultos e com essa única menina que tem acompanhado ela na viagem. Só que a gente sabe também que tem adultos que estão ali na viagem e eles deveriam estar fazendo o quê? Acolhendo a Antonella Braga e cessando essa situação. Uma delas é mãe da Liz. Então, por exemplo, a mãe da Liz poderia chamar a Liz e falar: Liz, não fica publicando vídeo com indireta, porque sim, a Liz publicou um vídeo com indireta. E isso que é bizarro, gente, porque, de novo, tratam essas garotas como sendo adultas, e elas são adolescentes que brigam. E é papel dos adultos, sim senhora, parar com essa porra e não se meter na briga e piorar a briga, né? Eu acho que isso é uma coisa básica, sei lá, mas só no meu universo, talvez. Tô até me dando um calor, vou ligar o ar. Liz, não exclui a menina da viagem. Porque, veja bem, uma coisa é: ai, mãe, não gosto dela. Tudo bem, você não gosta dela, então a gente não faz mais nada com ela. Só que essa viagem, ela tá aqui. E você não gostaria que fosse você. Você não queria ser excluída da viagem. Então a gente vai sim acolher ela, a gente vai sim fazer companhia pra ela, e numa próxima vez ela não vai pronto. No entanto, a internet inteira tá comentando sobre essa situação e eu só vejo isso, vídeos de indireta. Eu já vi um vídeo da Júlia Pimentel e vi um vídeo da Liz Macedo, que sim, eu, uma adulta, entendi como indireta, né? E eu não tô vendo ninguém gravando com a menina, eu não tô vendo ninguém acolhendo a menina. Gente, a menina tá sozinha porque a mãe dela não tá na viagem. Imagina como ela tá se sentindo, ela é uma adolescente também, sabe? Enfim, queria trazer essa reflexão. O que vocês acham disso? Vamos conversar nos comentários. É isso. Aí, de novo, mais uma vez, os adultos se metendo, né? Aqui, vamos ver a indireta. Né, com um grupinho ali, e ela só está postando não, com o calma João. aí. E assim, gente... Meu Deus, tô confusa. Aqui é mais uma opinião. É Não muita sei se coisa, vocês galera. repararam, mas a Antonella, ela está sendo excluída. Depois eu vou... nessa viagem Aqui que tem ela um pouco da fez. indireta, é isso. Inclusive, até a Júlia Pimentel soltou uma suposta indireta pra Isso, ela. é isso, e obrigada. o da Antonella falou sobre. Vou mostrar aqui pra vocês. A Antonella, como todo mundo sabe, está em viagem, né, com um grupinho ali. E ela só está postando com o João. E assim, gente, os comentários é sempre falando que a Antonella está sendo excluída, que estão excluindo a Antonella. Inclusive, tem muitas pessoas que estão... Desculpa, essa aqui é a Sara Bitelli, tá? A favor da Antonella, né, gente? Porque ela é um doce de menina, é um amor. Estamos vendo ela interagir com os outros grupinhos. E aí, a Júlia Pimentel postou um vídeo que supostamente possa ser pra Júlia Pimentel. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Os dias mais possíveis desse lugar. Mas, gente, eu tô viajando. E aí eu sumi. Mas tem tanta coisa pra contar pra vocês, velho. As amigas dela tudo em cima do namorado das outras. E aí a Antonella, ela postou esse vídeo aqui. E o padrinho dela, né, o Dindo dela, respondeu em um comentário: tô com muita saudade, volta para aqueles que te amam, sai desse lugar, anda. E aí, gente, só confirma o fato de que ela está sendo realmente... Aí minha pergunta é a seguinte, gente, não tem WhatsApp, não? Pra falar isso, não? Porque é isso, toda vez que as coisas são tratadas de forma pública, é espetáculo. Não é preocupação. E aí, gente, isso aí é uma coisa que vocês têm que levar pra vida de vocês. Tudo que é tratado na internet é showbiz. Tá? Se as pessoas tratam, óbvio que tem pronunciamentos, se alguém fala uma coisa de você, é importante de alguma maneira, se aquilo ali fere a tua imagem, não sei o quê, em algum momento você tem que dar ali uma explicação, mas nem sempre, viu? Porque no final das contas, se as pessoas estão se pronunciando, quem quer resolver, resolve no off. Se as pessoas estão indo para o online, é porque faz parte do show. É entretenimento. E essas pessoas entendem isso e é por isso que vão para o online fazer essas coisas, tá? Então, toda vez que tiver uma discussão online, tomem as coisas com um pouquinho de aquele, né, uma pitadinha de sal. Não levem para o coração, porque normalmente a internet leva para o coração achando que todo mundo tá ali sem nenhuma intenção de irritar. Se foi para a internet, tem intenção de irritar? Sempre. Sempre. Tá?
Sempre. Sempre. Só queria deixar bem claro isso. Realmente excluída. Eu li alguns comentários, eu vi uma menina dizendo que ela está sendo excluída por conta dessas últimas polêmicas que teve entre ela e a Liz Macedo. Enfim, gente. Me contem a opinião de vocês, porque eu estou muito em dúvida sobre isso. Enfim. É isso, tá? Então lembrem sempre desse pequeno coisa que quem vai resolver, resolve no WhatsApp, tá? Resolve ligando, resolve não sei o quê. Polêmica pra elas também é isso. Tá toda essa polêmica, o povo toma lado, não sei o que, etc. E todo mundo é meio bobinho na internet mesmo e gosta de se fazer de bobinho. E gosta de tomar lado, etc. Se tá na internet é porque é conteúdo, tá? Então tá. Sempre bom lembrar. Real. Aqui é o quê? Já tô perdida. Mãe da Liz se pronuncia. Mãe da Liz se pronuncia sobre a exclusão da Antonella. Antonella. Gente, após toda essa repercussão da exclusão da Antonella durante a viagem em Gramado, a mãe da Liz respondeu algumas perguntas no seu último vídeo. Então, você pode falar o que tá acontecendo entre o pessoal e a Antonella? Aquela que tá sozinha, sabe? É uma curiosidade real. Curiosidade de muita gente. Tem muitas camadas esse assunto. Só cabe aos envolvidos resolverem isso. Mas não tem vítima e nem vilão. Em nenhuma dessas camadas existem ações que geram reações. Este outro comentário, a menina diz assim: Liz me transparece aquele tipo de pessoa que se você discutir com ela, ela vai fazer o grupo inteiro ficar contra você. Tanto que ninguém mais tá falando com a Antonella no squad, incluindo a Liz. Gente, a mãe da Liz também respondeu esse comentário lá no vídeo dela. E se você não conhece a Liz e não sabe as questões envolvidas neste assunto, realmente está mais confirmado que sim, aconteceu uma série de acontecimentos no off que gerou este afastamento do pessoal da Antonella, gente. Agora, se eles vão se pronunciar e contar o que está acontecendo já é outra história, né? Mas afinal, é o que eu disse no outro vídeo, toda história tem dois lados. Ai, gente, não só tem dois lados, como tem uns 15 lados. E eu, sendo uma pessoa que tô sendo jurássica na internet, tenho 700 mil anos já, e já sou a tia-avó, né, nessa história, sei de muitas e muitas e muitas tretas, né, que não só hoje em dia que eu faço vídeo aqui de treta de TikTok, mas no final das contas a gente sempre fica sabendo de várias tretas, né? E a gente sabe do off de muitas e muitas e muitas tretas, e eu nunca falo aqui porque eu não sou o Léo Dias, mas todas as histórias têm muitos lados e muitas nuances, e normalmente eu posso dizer pra vocês de carteirinha que a briga que vai pra internet normalmente é muito diferente da briga real, tá? Mas é isso. Mais um vídeo aqui da Big Como eu já expliquei pra vocês em um outro vídeo, tá rolando uma polêmica aí nessa viagem de vários influenciadores teen pra Gramado. E o burburinho tá rolando aqui na internet porque algumas pessoas estão falando que supostamente a Antonella Braga estaria sendo excluída por algumas pessoas. No vídeo que eu publiquei explicando essa situação, também falei pra vocês que um comentário que foi deixado pelo padrinho da Antonella chamou a atenção. Porque no comentário ele falava que ele estava com saudade e que era pra Antonella voltar para as pessoas que amavam ela e que era pra ela sair daquele lugar. Recentemente, a mãe da Liz Macedo publicou um vídeo sobre uma situação no qual eu já expliquei aqui pra vocês. Mas acontece que nos comentários desse vídeo surgiu esse assunto da Antonella e várias pessoas começaram a comentar sobre isso no vídeo da mãe da Liz Macedo. Um dos comentários dizia o seguinte: Van, você pode falar o que tá acontecendo entre o pessoal e a Antonella? É que ela tá tão sozinha, sabe? É uma curiosidade real, kkk. E a mãe da Liz respondeu: tem muitas camadas esse assunto, e só cabe aos envolvidos resolverem isso. Mas não tem vítima nem vilão. Aqui a gente fala de novo da mesma coisa, sobre né? a Antonella sendo excluída. Calma aí, tem uns outros pedacinhos. E a mãe da Liz responde dizendo que ninguém está excluindo ninguém. A mãe da Liz também respondeu esse comentário que diz o seguinte: as pessoas estão falando sobre a Antonella sendo excluída. Vocês acham mesmo que na vida real, longe das câmeras, há um motivo pra isso? E não cabe a vocês culparem a Júlia Pimentel ou a Liz. E aí a mãe da Liz responde: somente as pessoas que estão envolvidas sabem o que de fato está acontecendo. E só cabe a elas resolverem isso. Meus amigos, esse universo teen tá babado. Tá até difícil de acompanhar essas situações. Mas é isso, lembrando que eu estou... E aí, de novo, vamos para um novo conteúdo, que é o conteúdo do padrinho da Antonella. Simplesmente falou sobre essa polêmica que tá acontecendo da Júlia Pimentel ser excluída na viagem em Gramado. Ele abriu uma live, gente, e aí eu gravei alguns trechos que ele fala sobre isso, até porque muitas pessoas que estavam na live estavam perguntando sobre. Pra quem não tá entendendo nada, eu deixei um vídeo aqui no meu perfil explicando tudo. O vídeo tá fixado no meu perfil. Entre lá e vejam.
Eu vou deixar aqui pra vocês verem. A gente muitas vezes tem que fingir de cego, de surdo e de mudo. Eu tô assim agora. Eu não quero falar nada, eu não quero me pronunciar, eu não quero me posicionar. Oi, galera, tô aqui abrindo uma live para dizer que eu não vou me pronunciar, viu? Aliás, né? Vamos deixar as águas passarem por debaixo da ponte. E caso seja preciso, eu me manifesto. Mas, se Deus quiser, esse assunto vai acabar e... Não tem nem como, porque eu falei com ela, a gente viu, não tinha vaga naquele hotel que ela está. Eu iria pra lá sim, eu fecharia até mais dias e ficaria só um dia com ela. Mas estava muito em cima pra programar, eu não tinha como desmarcar um compromisso que eu tive hoje. Então não tinha como eu ir pra Gramado pra isso, não. Infelizmente. Não tinha como eu ir. E, gente, eu aprendi uma coisa na vida. Muitas coisas acontecem. Às vezes vem como lição. Às vezes vem como ensinamento. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito na nossa vida. Eu acho que ela vai sair muito forte de tudo isso. Mais forte e mais amada do que ela já é. Nossa Senhora. Mas é isso, gente. O que vocês me contam? Vocês acham que essa polêmica vai estender? Me contem a opinião de vocês que eu quero saber. E aí, no final da viagem, a Antonella postou esse vídeo aqui. Eu não vou dar play nesse vídeo porque ela está ouvindo música. E aí, não vai rolar. E aí, mas é isso. Arrume-se comigo pra ir embora da viagem. E aí, aqui ela dá algumas mais histórias sobre o que aconteceu. Eu vou colocar aqui o vídeo da Sara de novo, que ela vai explicar, vai resumir esse vídeo. Ela gravou uma Arrume-se comigo contando sobre ela ter sido excluída nessa viagem. Ela começa contando sobre o fato da viagem ter sido caótica. Que no outro squad ela estava chorando porque ela iria ir embora. Ela chega a falar que as coisas acontecem na nossa vida para testar a gente e ver o quão forte nós somos. E como iremos lidar com certas situações. Que ela tá muito feliz pela forma que ela lidou, que ela conseguiu lidar, né? Ela ter continuado firme e não ter sido perdido no meio do caminho. Ela conta que a família dela, né, está esperando ela lá no Rio de Janeiro com muita saudade. Ela afirma que provavelmente ela não vai estar no próximo squad, mas que ela é muito grata por tudo que ela viveu. Os 2 squads que ela participou fizeram ela crescer muito. Diz que o primeiro squad foi muito importante pra ela, porque tava todo mundo muito junto. E ela conseguiu se mostrar quem é ela de verdade. Ela se sentiu livre porque ela conseguiu mostrar a personalidade dela sem medo, que ela é meio doidinha. Só que muita gente julga ela, fala mal dela, chama ela de chata. E aí o primeiro foi muito importante pra ela. Nesse squad ela viveu dias muito especiais. Ela chega a agradecer as pessoas que ficaram com ela nessa viagem, que não deixaram ela sozinha. Ela fala o nome de Maria Nicole, Manuele, Marcela Emanuel, Lara e a Nath Costa. Ela fala que a Nath nem precisa falar porque a gente já viu muito ela no perfil da Antonella. Ela diz que essas pessoas que ela citou sentaram na mesa com ela, não deixaram ela sozinha. E aí ela disse que ela ficou muito feliz. É isso, gente. Pelo que deu a entender, realmente ela foi excluída, assim, deixaram ela sozinha, assim. E ela deixou claro ali no vídeo, né? E, gente, nesse vídeo surgiram diversos comentários do tipo: a Liz deveria ser mais empática, porque ela tem depressão e deve saber como é causar sentimentos negativos em alguém. A Liz Macedo só foi se juntar com a Júlia Pimentel, que mostrou a verdadeira face. A Liz conseguiu juntar todo mundo contra ela. Coitada da Antonella, não merecia isso. Ser excluída é um dos piores sentimentos. Só quem foi excluída sabe a dor que ela já teve. Porque tá num lugar cheio de gente e ninguém ligar pra você. Aí vocês entenderam. Aí a internet comentou, aí não sei o quê. Aí, mais uma vez, vamos abrir uma live para não nos pronunciar. Hello, pessoal. Então, o squad acabou, né? Esse aqui é o Dindo da Antonella. Graças a Deus. Mas fica o questionamento pra mim, e é lógico que eu faria esse pronunciamento. Aonde estavam os adultos responsáveis todo esse instante? Aonde estavam as pessoas de confiança da minha irmã em permitir que uma adolescente, uma criança de 16 anos viajasse sem ela, enquanto ela passava por tantas situações? Ouvi pessoas questionando, mas... Ai, gente, também... é que tudo tem a internet no meio, tudo vira uma bomba. Mas é uma menina sendo excluída por outra, que não tá fazendo parte do clubinho, não sei o que, etc. Uma situação muito comum entre adolescentes, né? Muitíssimo comum. Só faltou realmente adulto pra falar, vamos parar com essa p****, né? Mas será que ela não está se excluindo? Gente, vamos lá. Quando você está no meio de uma situação vexatória, uma situação discriminatória, a primeira coisa que você faz é buscar um ambiente seguro. Quando você não encontra esse ambiente seguro ou pessoas que te forneçam essa segurança, o que você faz? É claro, você não vai ficar implorando pra gravar com ninguém que está te humilhando, está procurando te prejudicar, te atrapalhar a sua imagem,
fazendo um complô contra você. Mas muito me impressiona que eu não percebi o acolhimento dos adultos hora nenhuma de falar, gente, peraí. Em situações de adolescentes, eles se resolvam. É problema adolescente ter problema. É problema adolescente se desentender. Pô, amei que abriu a live pra fazer o depoimento mesmo, porque eu acho que é isso. O que mais me choca é os adultos se meterem na treta. Se meterem na treta e darem razão pra um lado pro outro. Isso na adolescência é normal. Mas aonde estavam os adultos que não resolveram essa situação? Que deixaram chegar o caos no ponto que o caos chegou? Eu em um estado, minha irmã em uma viagem, a minha sobrinha em uma viagem a trabalho, porque esse é um trabalho, gente. Ser influenciadora digital, apesar de muito jovem, eles estão trabalhando. E ela foi gigante, ela segurou a onda. Mesmo machucada, ela continuou lá, ela cumpriu com as obrigações dela, porque ela poderia ter voltado. Ela foi firme. Minha princesa, Dino tem muito orgulho de você. Mas a questão que fica, o questionamento, é porque eu ainda estou incrédulo. Eu estou completamente incrédulo. Porque se eu estivesse lá, e se fosse com outra pessoa, meu papel seria acolher. Gente, não, vocês não vão deixar essa pessoa excluída. Vocês não vão fazer isso. Ah, você não concordou com algo, vocês não acham certo algo, vocês estão indagando que talvez possa ser? Conversem e se resolvam. Ah, vocês não querem conversar depois? Escolhas de vocês. E até porque nem tudo é internet. Mas eu acho que tá valendo tudo pelo like, tá valendo tudo pelo engajamento. Pra mim, não. Pra mim, o engajamento e o like vale muito pouco. Pra mim, ver minha sobrinha crescendo com valores e princípios, com ética, com dignidade, ver ela tão firme nos seus propósitos, vale muito mais do que os números crescendo ou caindo nas redes sociais. Eu oro para que as pessoas melhorem, desejo melhoras, porque nós somos seres em constante evolução. Não vou diminuir o sofrimento da minha sobrinha para agradar ninguém, porque ela sofreu sim. Não vou vir aqui passar pano para ninguém, não vou mesmo, porque eu não vou minimizar o sofrimento da minha sobrinha para tranquilizar o sofrimento alheio. Não vou. Não desejo que ninguém seja cancelado, que ninguém leve hate, não desejo. Pra te falar a verdade, eu acho que aqui não é um concurso público, onde existe só uma vaga, as pessoas estão disputando uma vaga. Aqui todo mundo tem espaço, aqui todos podem crescer, todos podem construir e se posicionarem pelo seu trabalho, pelo seu talento. Não é uma briga, não é uma disputa, mas infelizmente as pessoas não enxergam assim. Antonella, Dindo te ama, parabéns, princesa. Sinto muito orgulho de você. Amém. Aqui tem mais indiretas da queridíssima Liz Macedo, ó, da Ana Vitória. A Pimentel republicando o exposed do Anônimos do Sarahá, qual eles explicam o motivo da Antonella Braga estar sendo excluída do grupo. Supostamente seria porque a Antonella Braga teve uma conversa com uma amiga, né, perguntando se a Júlia Pimentel descobriria caso ela ficasse com o Cauã. Enfim, tá lá disponível na página deles. E aí várias pessoas estavam na dúvida se era verdade ou não, porque até então essa página supostamente já postou bastante fake news. Porém, se você abre os comentários desse vídeo, várias pessoas estão falando que viu sim a Júlia Pimentel republicando, que agora não tá mais disponível, como se ela tivesse tirado a republicação. Inclusive, tinha algumas conspirações, lembrando que é tudo... Só pra explicar direito, tá? Uma página de fofoca postou um texto dizendo que a Antonella Braga estaria sendo excluída porque ela supostamente teria falado com uma amiga se a Júlia Pimentel ficaria chateada, se ela pegasse o namorado dela. Tá? E aí a Júlia Pimentel, a Liz, sei lá, já me perdi, teria republicado essa publicação e depois tirado a republicação. Supostamente, falando que o autor dessa página era amiga da Júlia Pimentel, e que a Júlia que teria enviado esse exposit pra ele. Até porque, gente, uma coisa faz sentido, né? Que pra ele saber, teria que ser alguém ali do meio. Mas enfim, gente, pelo assunto delicado, eu de verdade só acredito depois de algum pronunciamento principal da Antonella. E aí, geral tá até falando, né? Nossa, tá todo mundo se afastando da Antonella. Será que ela que é a coitadinha? Porque assim, a gente sabe como é que funciona a adolescência. É meio que um efeito manada ali, entendeu? Briga com alguém, um alvo principal do grupo, todo mundo vira as costas pra... Não estou falando se é isso, né? Porque... Mas deixem nos comentários a sua opinião. Meu nome é Falando sobre os últimos acontecimentos e teria apagado logo em seguida. Vocês verem sem cortes, essa foi a gravação de tela que a gente recebeu. Ó, o vídeo ele ainda estava aparecendo na For You, mas quando clicava no perfil dela, o vídeo ele já não estava mais disponível. E na publicação estava dizendo o seguinte: toda ação tem uma reação, sigo com minha consciência limpa. Eu curti muita viagem com meus amigos. E não vejo motivos que Esse é um post da Liz da Júlia Pimentel que teria feito apagar. Em pronunciamento.
Sigo preservando a minha paz. Calada vence, pois não fiz nada. Beijos. Ela também curtiu um comentário que diz o seguinte: o povo gosta de criar problemas mesmo. Se um grupo todo tomou uma decisão, à toa, não foi? Ela também teria curtido esse outro comentário que diz o seguinte: fique em paz, o tempo trará a verdade. Seja ela qual for. Gente, que situação, hoje ainda é segunda-feira, hein? Só pra emendar tudo em um assunto só, porque assim, acaba pelo amor de Deus. Parece que a Júlia tava ali no aeroporto, ela gravou vídeo com alguns fãs, e aí estavam falando que ela tinha que dividir o Cauã. Nos comentários do vídeo, falaram assim pra ela: tem que dividir, né, Ju? E ela respondeu esse comentário dizendo só nugget. Quem sabe, sabe, né, gente? Quem lembra de toda aquela situação que rolou entre ela e a Antonella Braga por causa dos nuggets. Isso. Foi o que eu disse em um vídeo descontraído que eu publiquei aqui na plataforma. Eu não sabia que esse universo teen era tão caótico. Ai, meu amor, adolescente com internet e com pais ainda se metendo. acompanhando Aí veio a Júlia Pimentel falando do assunto. Não sei nem se eu fazendo esse vídeo no meu daily, mas enfim, gente, vocês já sabem aí tudo que tá rolando, já estão acompanhando na internet. Enfim, tá rolando vários boatos que determinada pessoa foi excluída na viagem do squad, foi isso, foi aquilo. Eu entendo todos vocês que veem essa situação de fora, mas vocês não sabem o por trás, vocês não sabem os motivos disso. E como eu levo a minha vida pessoal, problema, briga, discussão, tudo muito em off, vocês acabam não sabendo o que tá rolando. No primeiro squad foi uma A gente percebeu. viagem incrível que a gente fez com os influenciadores e tudo mais. Só que no meio desse squad rolou uma situação. Todo mundo sabe muito bem a relação que eu tenho com o Cauã, e eu deixo isso muito claro pra todos vocês e pra todos os meus amigos também. Eu acabei discutindo com ele um dia lá na viagem do último squad, enfim, eu tava muito chateada. Eu chorei demais no banheiro lá do parque. E acabou que uma determinada pessoa estava comigo no momento que eu tava chorando. Ela, enfim, conversou comigo, me ajudou. E à noite, essa mesma pessoa fez o seguinte comentário: será que se eu ficar com o Cauã, a Júlia descobre? Gente, fala sério, a pessoa me vê num momento completamente vulnerável e faz esse tipo de comentário, pra mim não tem como você confiar, não tem como você, sabe, não dá. Acredito que se fosse com qualquer um de vocês, vocês também teriam a mesma cabeça do que eu, gente, realmente não dá. Enfim, ok, acabou o primeiro squad. No segundo, eu fiquei sabendo que determinada pessoa ia também. Ok, sem problema algum, gente. Não sou a pessoa que guarda rancor. Sem problema. Mas eu acho que eu me sinto completamente no direito de me blindar desse tipo de situação. De me blindar, de me permitir acontecer a situação de novo. E logo no primeiro dia de viagem, aconteceu com uma pessoa que estava chegando logo agora. Aconteceu situações parecidas. Então, gente, não tem como. Além da última viagem já ter acontecido outros problemas com outras pessoas. Mas eu não tomei dores de ninguém, foram situações que aconteceram comigo. E como eu falei pra vocês, logo no primeiro dia de viagem desse último squad, né, do squad 2.0, aconteceu uma situação logo no primeiro dia. Tá atrasando o vídeo, primeiro dia. Não foi comigo essa situação. Mas a pessoa estava completamente errada e ela foi aconselhada por outras pessoas a chegar na gente, a pedir desculpa, pra chegar, pra conversar, pra se resolver. A mesma negou, falou que não tinha nada para conversar com a gente e não fazia questão de conversar de nada. Juntando o útil e o agradável, todas essas situações, gente, não dá, não tem como. Optei por curtir a viagem do lado dos meus amigos próximos, do Cauã, da Liz, do Edu, da Duda, da Luara, do João, Gabriel, enfim, gente, toda a galera. E não, nós não somos obrigados a passar por situações que nos deixam desconfortável por conta de atitudes de outras pessoas. Toda ação tem a sua reação e essa foi a nossa reação da ação que tinha acontecido. Quero deixar claro que ninguém foi excluído da viagem. A Meu Sonho Mágico, junto com a Creative Imagem, que estava organizando toda a viagem, deram 100% de suporte para todos os integrantes da viagem. Seja qual for o suporte eles deram. E não foi excluído. Só não estava andando comigo porque eu preferi me afastar e me blindar desse tipo de situação. E se a pessoa não faz questão de se resolver, de se acertar, pra mim tudo bem, é isso, não tem problema. Mas eu também tenho total direito, se eu não gostei de certa... Quer dizer, teve briga mesmo, né? Aí já tá bem claro que realmente a treta eu não rolou. Gostei de certa coisa que a pessoa fez e a pessoa não quer se resolver, eu vou me afastar. E é isso, gente, tá tudo bem. Eu não sou de expor nada mesmo. Eu não ia falar nada. Mas eu acho justo meu público, as pessoas que gostam de mim, começarem a ter uma visão errada de mim por conta disso. Por uma situação que as pessoas não sabem o que realmente aconteceu. Então é isso, gente. Esse vídeo aqui é pra falar o que aconteceu. Eu não quero que ataque ninguém. Eu não quero, gente, nada. Eu também só não acho justo comigo as pessoas me atacarem por uma coisa que vocês não sabem o que aconteceu. Mas vocês não sabiam, porque agora vocês sabem. Vocês sabem os meus motivos. Tudo que aconteceu pra eu ter esse tipo de atitude. Eu não tive atitude de nada, só curti a viagem ao lado dos meus amigos de verdade. É isso. Beijo. Aceito críticas, mas não fico calada.
tá? Aí veio a fala da Liz Macedo também. Olá, Marex, meu coração. Gente, como vocês estão? Eu acho que as coisas fugiram um pouquinho do controle, então eu queria vir aqui conversar com vocês. Eu sempre fui muito aberta aqui nos meus vídeos e eu sempre falei sobre muitos assuntos. Então o que eu peço pra vocês é que vocês estejam abertos pra ouvir o meu lado da história, porque cada história tem mais de um lado. Durante a vida, a gente vai ter desentendimento com várias pessoas. A gente não é obrigado a gostar de ninguém, mas a gente... Como em qualquer momento adolescente que não tem um TikTok e pais que não estão fazendo nada. Obrigado a deixar as coisas resolvidas. E às vezes é importante a gente deixar o nosso orgulho de lado. Então, no último desentendimento que eu tive com a Antonella, na situação do podcast, eu pedi desculpa pra ela, mas eu também falei pra internet. Eu falei pra vocês não atacarem ela. Eu já tinha visto a Antonella depois dessa situação e o clima ficou completamente normal. Quando a gente chegou no squad, eu falei com ela. Eu cumprimentei ela, mas o que aconteceu? A gente optou, ambas as partes, por não conversar. Pra quem não sabe, toda essa situação aconteceu no squad. Foi uma viagem que a gente fez com vários influenciadores. E não foi a primeira vez. Essa foi a segunda edição. Então tinha muita gente ali que eu já conhecia, gente que era amiga. Mas também tinham pessoas que eu ainda não conhecia. Pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer ali. Então eu optei por gravar com pessoas que tinham a mesma vibe que eu. Que estavam pensando igual a mim. E pessoas que estavam na mesma vibe durante a viagem. E assim, gente, sobre as demais pessoas, não cabe a mim falar sobre os outros. Cabe a mim falar sobre mim. Então assim, gente, eu e a Antonella, a gente já viveu várias situações juntas. A gente já conversou sobre diversas coisas. Mas o mais importante nesse momento não é ela querer ou não ser minha amiga, é a gente ser pessoas profissionais, porque querendo ou não, a internet é a nossa profissão e a gente tem que ter responsabilidade sobre as coisas que a gente posta. Já tiveram diversas situações que eu vim aqui e eu defendi a Antonella, e eu não entendo porque nessa oportunidade ela preferiu ficar quieta. Eu só queria terminar esse vídeo dizendo assim, Antonella, se ficou qualquer situação que pra você está desconfortável, se você não está feliz, eu estou disposta a conversar sobre isso. Eu estou aqui aberta a conversar, mas reforçar pra vocês, gente, na vida nunca vão existir vítimas e vilões. Existem ações que geram reações. Eu também acho legal mostrar... Gente, mas parece que foi escrito pelo PR, né, esse treco, porque todo mundo tá repetindo a mesma historinha. Não tem vítimas e não tem vilões. São ações que geram reações. Boa noite, obrigada, gerência. Pra vocês, gente, o grupo do squad, como vocês podem ver aqui, ele tem 35 membros. Eles têm mais membros dos que de fato estavam presentes ali na viagem. E do que se tratava esse grupo, Liz? Esse grupo não era só da parte, de fato, profissional. Não era só da parte e trabalhos. Eles mandavam pra gente a programação do dia. Tipo assim, lugares que a gente ia, se a gente precisava marcar alguém. Eles perguntavam o que a gente tava achando da viagem. Mas também, depois da gente ter feito a programação do dia, sempre aconteciam resenhinhas ali no quarto, que a gente ficava nos quartos. E era ali, nesse grupo, que a gente definia isso. Então, não chamavam apenas um grupo de influenciadores. Chamavam todos os influenciadores que estavam presentes ali. E não só eles, também a equipe. E aí, tô mostrando pra vocês que a gente também tinha um segundo grupo. Gente, esse aqui é o grupo que a gente dava pra principalmente determinar o que a gente ia fazer no tempo livre e o que a gente ia fazer à noite. E a própria descrição do grupo eram os quartos em que a gente sempre estava. Ou a gente estava no 206, ou no 221, ou no 312. Nas conversas, a gente tinha principalmente isso. Gente, venham onde vocês estão. E aí a gente falava pra todo mundo se reunir. E aí era da escolha das pessoas, delas irem ou não. Mas tava o tempo inteiro todo mundo sendo convidado pras coisas. E da mesma forma que o primeiro squad foi totalmente pensado em cada um, e foi algo muito legal e muito organizado, o segundo squad também foi isso. E vai das pessoas se entregarem a esses projetos e se esforçarem para esses projetos. O que eu não acho que faz sentido é você colocar o primeiro squad como algo muito incrível e o segundo como algo horrível, porque isso não aconteceu. Não tiveram mudança. Amor, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né, Liz Macedo? A questão aqui não é a viagem em si, mas a situação que ficou entre as pessoas, né? Não é sobre, o squad... Até onde eu entendi, quando ela fala sobre o squad lá o primeiro ter sido maravilhoso, o segundo não, é pela relação entre as pessoas, e não pela programação da viagem, pela estrutura da viagem, pelo não sei o quê, por ter sido chamado ou não. Né? Mudanças, não teve falta de organização. Mas isso não dependeu Mas não da foi viagem, isso que foi falar. E sim da forma que cada um se entregou pra esse projeto. Eu me entreguei e eu dei meu máximo. Mas tiveram pessoas que optaram por ficar do seu canto, e isso não é errado. O que eu não acho legal é você querer criar uma situação que não existiu. Ser excluída por alguém ou por um grupo, gente, é diferente de você se isolar. Entenderam, né? Mas, bem, eu acho que já tá bem claro o que aconteceu, é que a Antonella não se sentiu bem na situação ali, em alguma situação que tenha acontecido, e é obviamente que ela se excluiu, né? Aí, a Antonella veio falar, e não só veio falar, como veio dar nomes, nome e sobrenome de todas as tretas que aconteceram. Vamos lá. Júlia Pimentel acabou de fazer um pronunciamento, então vim aqui me pronunciar também. A Júlia Pimentel falou que durante a viagem do primeiro squad, ela teve um desentendimento com o Cauã e que uma amiga, que ela não falou o nome, mas eu vou falar, aconselhou ela sobre esse desentendimento que os dois tiveram. Realmente, ela pediu ajuda e eu fui ajudar ela.
E ela disse que depois, essa amiga falou com outra pessoa a seguinte frase: será que a Júlia descobriria se eu ficasse com o Cauã? E essa frase nunca saiu da minha boca, eu nunca tive nenhum interesse no Cauã, eu nunca quis ficar com ele. Enfim, nunca quis ficar com o Cauã. Inclusive, eu não consigo provar isso pra vocês, porque eu não mandei nenhuma mensagem sobre isso, não falei com ninguém sobre isso, então não tem nenhum print que eu possa colocar, porque não tem um assunto ficar com o Cauã em nenhum lugar. Aconteceu também a situação do Nuggets, que eu tava querendo ter uma crise de glicemia, que tava passando mal, precisava de comida, deu aquele bafafá todo, e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa, e fiquei super chateada. Eu queria deixar claro que eu sempre acolhi a Júlia. Ela entrou na minha escola esse ano, na escola que eu estudava desde o ano passado. E ela veio me falar, assim, que ela ia entrar, que ela tava super insegura, que ela tava com medo. E eu acolhi ela. Ela me perguntou se eu poderia ir fazer companhia no primeiro dia de aula. Eu falei que a gente poderia ir juntas no primeiro dia de aula, que eu faria companhia pra ela. E foi o que eu fiz. Depois do negócio do Nuggets e dela ter tido, sei lá, ciúmes ou insegurança em relação a mim, a gente voltou pra aula normal e tava tudo normal. A gente se falando direito, tudo seguiu normal. Enfim, depois de toda a situação do Nuggets, eu acreditei que tudo ficaria bem. Eu não fiquei diferente com ela por causa daquela situação. Eu perdoei minha mãe não tendo me pedido desculpa e continuei normal, porque eu não queria que ficasse um clima estranho entre a gente, até porque a gente trabalha na mesma área, a gente estudava na mesma escola e, enfim, eu desconsiderei o que aconteceu. Foi dando tempo e, infelizmente, eu fui percebendo que a Júlia não tinha atitudes tão legais comigo. Eu falava com ela, ela revirava o olho, eu chegava perto, ela fazia uma cara meio de nojo pra mim. E, enfim, tinha atitudes que eu não gostava muito, coisas desse tipo. Ela não tinha um olhar muito legal pra mim. Durante o pronunciamento da Júlia, ela falou que outra pessoa, uma nova integrante do squad, também teve um problema comigo. A Duda Guerra, há mais ou menos um ano atrás, ela começou a gravar vídeo pra internet. E eu sei que é muito difícil a gente começar a gravar porque os nossos amigos nos zoam, a gente fica com muita vergonha, a gente não tem coragem. E eu gosto muito de ajudar essas pessoas que estão começando porque eu sei que é muito difícil. Então, se eu tenho a oportunidade de ajudar, eu sempre vou ajudar. E eu fiquei sabendo que a Duda, que é uma pessoa que eu já tinha ouvido falar no nome porque a gente tem conhecidos em comum, começou a criar conteúdo. E nisso eu já combinei de me encontrar com ela, a gente se encontrou. Ela quase não tinha seguidor na época. E eu dei dicas, gravei story com ela. E, enfim, pra ajudar mesmo ela a crescer. Logo depois, alguns sites de fofoca começaram a divulgar ela, porque ela ficou conhecida como a namorada do filho de um cara super famoso e conhecido aqui no Brasil. E, enfim... O filho do Luciano Huck. Ela começou a se levantar na internet. O namorado dela, que é filho desse casal super famoso no Brasil, que eu adoro e acompanho, inclusive, tem pessoas em comum comigo. Ele estuda na escola de uma das minhas melhores amigas. Eu conheço vários amigos deles. E a gente tá ali no mesmo ciclo social. Apesar da gente nunca ter se cruzado pessoalmente. Enfim, aconteceu a segunda edição do Squad, que foi essa semana, e aconteceu toda a situação que vocês viram. O pessoal me excluiu, porque muita gente falou que eu não fiquei excluída, mas eu fiquei sim. Pra mim, eu tenho total clareza na minha cabeça de que quando eu chego perto de uma pessoa e ela e o grupo dela me olham com cara de nojo, fazem desfeita de mim, me ignoram e etc., eu tô sim sendo excluída. Inclusive, um dos dias eu liguei 1h30 da manhã pra minha mãe, ela quase morreu do coração, porque eu não costumo ligar de madrugada assim pra ela, dizendo que eu tava super excluída, que eu tava super chateada e tava com medo de ficar ali perto. E lá no Squad, a Duda se fortaleceu, tomou o lado dela, começou a gravar e criar uma relação com a Júlia Pimentel e com a Liz Macedo. E o que me deixou surpresa, depois de tudo que a gente tinha vivido, de eu ter ajudado ela, de eu ter ficado do lado dela quando ela tava começando, quando ela tinha, sei lá, 15 mil seguidores. Mas enfim, ela tomou o lado dela. Porque, claro, seria muito benéfico pra ela estar do lado das maiores. Então ela escolheu ficar do lado da Júlia e da Liz. Aconteceu uma situação que me deixou muito chateada, que a Duda veio de uma forma super grosseira falar comigo e brigar comigo no momento que eu tava super abalada. Gente, se você já foi adolescente, você sabe que essas situações são muito normais, né? E que as Regina George da vida, e eu não tô nem falando que a Júlia ou a Liz são a Regina George, mas é óbvio que tem sempre uma abelha rainha ali nessa história, e dificilmente você vai querer ficar do lado da menina que tá sendo excluída, né? Você não vai querer ficar do lado da menina que tá sendo excluída, você vai querer ficar do lado das poderosas, né? Certo? Então, isso é uma dinâmica comum entre adolescente e é por isso que precisa de adulto! Porque senão dá merda. Abalado com tudo que tava acontecendo. Tava no meu quarto, o pessoal tava todo no corredor e ela veio, simplesmente chegou em mim, tava todo mundo ali, o pessoal tava de porta aberta, ela gritando comigo, falou: por que você tá seguindo o meu namorado? Inclusive, depois me ligaram e me perguntaram: cara, o que aconteceu no corredor que eu escutei a Duda gritando com você?
Como eu falei, o motivo dela ter vindo brigar comigo na frente de todo mundo foi eu seguir o namorado dela. E, gente, o namorado dela é filho de pessoas super conhecidas, ele é uma pessoa super conhecida, eu trabalho com a internet e me dá curiosidade de saber sobre a vida de outras pessoas também do meio. Assim como eu sigo o Cauã Raymond. Eu segui o Cauã Raymond, tô dando em cima do Cauã Raymond. Então a Duda começar a seguir o Bex, ela tá dando em cima do Bex. A Duda começar a seguir o Cauã, ela tá dando em cima do Cauã. Só que foi nítido que é uma situação que ela quis se tirar vantagem em cima de mim, no momento que eu tava recuada, que tava todo o pessoal do lado de fulano e de ciclano porque dão mais engajamento, e eu fiquei lá. Ela falou super rude comigo no meio do corredor, todo mundo escutando, todo mundo achando que eu tava fazendo uma coisa super errada pela forma com que ela falou comigo, porque foi uma forma muito grotesca. Vou contar pra vocês, ela chegou em mim, assim, com o telefone e falou: por que você pediu pra seguir meu namorado? Gente, eu não tinha o que eu falar, tava eu contra ela, um monte de gente que tava contra mim, tava escutando, eu tava completamente recuada, e não tem o que falar sobre eu estar pedindo pra seguir ele. Eu simplesmente queria, me deu curiosidade de saber sobre a vida dele, assim como eu tenho curiosidade de saber a vida de várias outras pessoas que estão na internet. E ele é filho de gente famosa e me deu essa curiosidade. Isso não significa que eu tava dando em cima dele, mas ela claramente quis tirar proveito da situação. E é nítido, pra se aproximar das outras pessoas que na cabeça dela dariam mais engajamento pra ela. Enfim, ela foi me insultar no corredor e não tinha o que eu faço. Eu tava me sentindo super mal e eu não tenho vergonha de falar, mas eu tava com medo dela porque ela tava sendo super grosseira comigo, tava todos ali contra mim e não tinha o que eu fizesse. Eu virei pra ela e falei: Duda, me desculpa. Ela virou, olhou pra cima e falou: melhoras. Essa situação, depois disso, tudo piorou pra mim. E vocês também estão comentando nos vídeos, se todo mundo exclui a Antonella, será que o problema não é ela? E não é que todo mundo me exclui. O pessoal daquele grupinho não gosta de mim e me exclui. Mas o resto todo da internet, todo mundo é muito fofo comigo. Todo mundo me mandou mensagem de carinho depois, me acolhendo, falando que sabe a pessoa que eu sou e várias outras coisas. Meus amigos do Rio de Janeiro me apoiando, pessoal da minha escola antiga me mandando mensagem, me apoiando. E gente que eu nem fazia ideia que se comoveria sobre o assunto, começou a me mandar mensagem me acolhendo. Enfim, foi isso, e eu vou fazer outro vídeo agora falando sobre a situação da Liz Macedo. Mais uma treta. Não acabou, que ela tem a parte 2 da treta com mais coisas. Pronunciamento. Durante toda a viagem eu tava me sentindo excluída, eu tava me sentindo sozinha. Só que eu não ia gerar o problema todo e gerar o foco todo ali em mim, até porque era uma viagem a trabalho. Eu tava ali pelo meu profissional, eu tava ali pela marca, pelos patrocinadores, era uma viagem a trabalho. Foram vocês que perceberam que tinha alguma coisa acontecendo, porque eu, durante a viagem, tava gravando os meus vídeos sozinha, numa viagem que tava todo mundo, um monte de influenciador ali. Vocês perceberam que eu tava meio pra baixo, só que eu não deixei de gravar, eu tava ali pra trabalhar, eu tava fazendo o que eu precisava fazer. É inegável que eu tava, sim, excluída durante a viagem, e eu vou colocar alguns prints aqui que mostram isso. A primeira da conversa que a tia Liz teve com a minha mãe, porque ela percebeu, ela se comoveu por o que estava acontecendo e ela sim me deu muito apoio. A gente conversou durante mais de 2 horas, ela me aconselhou e etc. Inclusive ela falou que eu percebi sim o que estava acontecendo e chamei ela pra conversar. Então como assim eu não estava excluída? A própria tia Liz falou que viu o que estava acontecendo. E o pessoal vai ficar negando até quando que eu estava assim excluída. Então aqui a conversa da minha mãe com a tia Liz, o que a tia Liz mandou pra ela. Inclusive a tia Liz se colocou à disposição pra conversar com a mãe das meninas que estavam lá, pra falar sobre o que estava acontecendo, a situação chata que estava acontecendo, me envolvendo. E eu falei pra tia Liz que as coisas não iam mudar porque já tinha acontecido isso antes. A tia Liz até falou, ela disse, eu disse que elas não vão mudar. Todo mundo sabe que nossa maior fonte de apoio é a nossa mãe. E das três, eu, Liz e Júlia, eu era a única que tava sem a minha mãe. A mãe da Júlia tava lá, porque ela faz parte da agência. E a mãe da Liz tava lá por questões pessoais delas, que eu não vou falar sobre isso. Mas eu era a única que eu tava sem a minha mãe. Então, elas estavam vendo o problema, elas tinham a mãe delas, as mães delas pra poder ajudar elas. E eu tava sozinha. Eu tava sendo recuada, eu tava sendo excluída do pessoal. Eu era a única das 3 que tava sem a minha mãe. E durante isso eu não tinha a mamãe comigo, porque era uma viagem de adolescente, era uma viagem sem os pais. Todo mundo lá, exceto as 2, estava sem os pais. Então ninguém tem dúvida de que eu estava sim sendo excluída da viagem por aquele grupo. No pronunciamento da Liz, ela falou que é totalmente a favor das pessoas se resolverem, deixarem o orgulho de lado e se resolverem entre si. Aconteceu também a situação do podcast, que a Liz falou sobre alguém, e quando a gente joga algo na fogueira e a gente não fala de quem é, a gente tá deixando em aberto para as pessoas criarem suposição e achar que foi uma certa pessoa. E essa bomba caiu pra cima de mim. Quando ela fez isso, ela sabia que ia cair pra cima de alguém. Porque a gente trabalha com internet, a gente sabe a influência que a gente tem. A gente sabe que quando a gente deixa algo em aberto, as pessoas vão querer saber do que tá se tratando e vão querer criar suposições sobre aquilo. Isso não se faz porque a gente é adolescente, mas a gente sabe o peso que a gente tem, que a gente influencia muitas pessoas. Então quando a gente joga algo assim, a gente sabe que vai cair em alguém, a gente sabe que vai prejudicar alguém.
Ele também falou que a gente tem que ser maduro e tentar resolver as coisas, porque deixar o orgulho de lado. E foi exatamente o que eu fiz. Quando eu fiquei sabendo de todo esse bafafá do podcast, começaram a me tacar hate, eu mesma fui mandar mensagem pra ela, perguntando o que tinha acontecido, a quem ela tava se referindo no vídeo, e que eu tava sofrendo muito hate. E ela me respondeu com uma mensagem que eu até postei um print, eu não vou botar aqui agora, mas se vocês pesquisarem, vocês vão achar, em que ela falou que não estava se referindo a mim no podcast e pediu desculpa, falou que não tava vendo ninguém me tacar hate, o que era quase impossível, porque só estava se falando disso aqui no TikTok. Beleza, eu postei o print dela dizendo que não era eu, e o hate começou a se virar um pouco a ela, porque estavam perguntando, se ela falou pra Antonella que não tava falando dela no podcast, por que ela não tá se pronunciando e tá deixando a Antonella sofrer hate? E ela gravou um pronunciamento, e nesse pronunciamento ela não negou que tava falando de mim, e ela só pediu pra que parassem de me tacar hate. E, gente, eu não sou dona da verdade, mas eu tenho muito na minha cabeça de que ela só gravou o pronunciamento porque o hate estava começando a se virar a ela. E não pra me defender, mas porque as pessoas estavam começando a atacar ela, perguntando por que você não tá defendendo a sua amiga se você disse que não tava falando dela no podcast. E mudando rapidinho o assunto, quando aconteceu aquele negócio da Júlia com o Nuggets, e eu vim fazer meu pronunciamento, eu falei pra vocês pararem de tacar hate na Júlia, eu falei que ela não fez por mal, que a intenção dela foi na brincadeira, então eu tentei aliviar as coisas pra ela. O que vocês criaram especulações de que foi sem ser na brincadeira e etc, mas nada disso tinha saído da minha boca, porque eu tava tentando aliviar o hate pra ela, eu falei que ela fez na brincadeira, que ela não fez com intenção de maldade. Diferente do pronunciamento da Liz, que ela só falou pra vocês pararem de me tacar hate, ela não desmentiu nada e deixou a bomba continuar sobre mim, e deixar em aberto das pessoas tentarem descobrir sobre quem ela estava falando. E como ela disse, a gente tem que deixar o orgulho de lado e a gente tem que tentar resolver as coisas, e foi isso que eu fiz. Eu mandei outra mensagem pra ela tentando resolver, mas ela me ignorou e nunca me respondeu. Depois disso, o outro contato que a gente teve foi na viagem do Squad. Durante a viagem do Squad, no meio de todo aquele caos que eu tava vivendo, a Liz privou o vídeo pedindo pra pararem de me tacar hate, e o vídeo ficou por um tempo privado. E quanto ao Bex e o Cauã, é de se esperar que eles defendam elas, até porque se eu tivesse um namorado, eu ia gostar que meu namorado me defendesse, até porque esse é um dos papéis de um namorado, estar ali do seu lado independente da situação. Lembrando que sobre amizade de homem com mulher, a Liz tem o melhor amigo dela, que ela sempre fica sozinha no quarto com ele, que eles estão sempre juntos, e eu acho que ela tem propriedade pra dizer que nem toda... É que a gente tem essa treta, né, do tipo, como que ela pode querer ser amiga de um monte de homem, não sei o quê. A verdade, gente, é que o que tá bem claro é que se criou uma história, se criou uma imagem da Antonella, de que a Antonella é a talarica do grupo, de que ela quer pegar todos os caras, e aí você sabe como é que é, né? Tipo, ao mesmo tempo que tem uma coisa de adolescente, tem aquele vídeo da Antonella falando daquele negócio de eu gosto de homem, de não sei o quê, então vai se criando uma imagem, e é óbvio que essas meninas estão online, estão na internet, e as pessoas da internet amam essa narrativa também de demonizar as pessoas, tentar criar uma imagem de que a menina tá dando em cima sim, eles amam, né? A gente esquece que isso é a vida real, e que muitas vezes a relação é muito mais complexa do que o que aparece na internet, mas o que se criou é essa imagem, e é óbvio que as meninas acabam sendo influenciadas pelas pessoas na internet comentando, né, colocando minhoca na cabeça delas, e aí se criou essa situação. Se é real ou não é, eu não sei, mas eu acho que tem, e vocês sabem muito bem do meu posicionamento aqui, existe uma possibilidade, né, de homens e de meninos e meninas, né, no caso aqui, conviverem, né? Nem sempre tem a ver com pegação, pode até ser que tenha, mas não é bem por aí. Mas tá bem claro que essa é a treta, né? Toda amizade de homem com mulher tem uma segunda intenção. Pra terminar, uma das coisas que me deixou mais, que me deixou chocada, é a situação que eu vou falar agora com vocês. No último dia da viagem, onde a gente tava todo mundo se despedindo antes de ir pro aeroporto, eu, óbvio, com educação, fui me despedir de todos, independente se eu tava falando ou não com a pessoa, acho que é questão de respeito e educação. Fui me despedir da mãe da Liz. Na hora que eu cheguei pra falar com ela, eu falei, oi Vanessa, queria te desejar uma boa viagem. Ela chegou pra mim e falou, eu não vou te abraçar, me desculpe. Assim que aconteceu isso, eu fiquei... Gente... É esse tipo de coisa que eu acho uma loucura. Porque eu não sei se isso é real, não sei se é verdade, mas no final das contas, o que acontece muitas e muitas vezes é que essas pessoas, todo mundo se comporta como adolescente. Todo mundo se comporta como adolescente, né? Fiquei em choque, não Isso sabia é qual era a minha bizarro. reação. Ela falou isso, estávamos eu e ela, eu não sabia o que eu ia falar, não sabia onde me enfiar, porque era uma mulher muito mais velha, não esperava que isso ia acontecer. E na hora eu liguei desesperada pra minha mãe, porque como eu falei, não sabia o que eu ia fazer. Liguei pro meu pai, a minha mãe tava em Angra dos Reis e meu pai tá em Orlando. E não sabia o que eu ia fazer. Logo eles entraram em contato, me ligaram, me aconselharam. Que a mensagem que eu mandei pra minha mãe assim que aconteceu, e depois ela me ligou pelo telefone pra me acalmar e me aconselhar. Que a mensagem que meu pai mandou pra minha mãe à noite, falando sobre a situação que tinha ocorrido, ele falou...
A Antonella me contou sobre a mãe da Liz, que lamentava a postura de um adulto, só pesado que ela fez com a Antonella. Quanto ao que a filha faz, eu peço pra ela relevar. E aí, enfim, e o resto. Enfim, parou por aqui meu pronunciamento. Eu poderia falar várias outras coisas, mas eu acho que já tá bom de encerrar aqui. E a mamãe sempre fala que quando a gente sabe da nossa verdade, a gente tem um coração bom, a gente é honesto, podem se levantar 10, 15, 20 mil pessoas contra a gente. Mas se a gente sabe o que a gente fez e se a gente sabe da nossa verdade, é o que já basta. Então, vocês podem estar do meu lado, podem não estar, mas eu já saber do que eu fiz e eu saber de todas as coisas que aconteceram já é muito suficiente pra mim. Eu sou repetitiva, né, gente? Que eu sou a tia véia que vai sempre se chocar com a maneira como os adultos se agem na história. Porque adolescente brigando por causa de qualquer bosta é a coisa mais normal do mundo. Agora, os pais comprarem a briga e não tentarem minimamente resolver, ou pelo menos falar, ok, vocês não precisam ser amigas, vocês não precisam se amar, não sei o quê, etc. Mas não acolher uma garota de 16 anos de idade? Tudo bem. Vamos lá, né? E aí, veio aí a Duda Guerra. Tava tudo bem. Até hoje, gente, tô aqui pra dar o meu pronunciamento sobre toda essa situação que vocês estão sabendo aí. Que a Juju escreveu aqui na pauta, assim. Cadê? Duda Guerra, que chegou ontem e já quer sentar na janelinha, fez um pronunciamento. Tudo começou no primeiro dia de viagem. Tava tudo bem. Até o meu namorado me mandar um print de que a Antonella Braga tinha pedido pra solicitar o Dix dele com o Dix dela. Pra quem não sabe, Dix é uma conta privada, não é o seu normal. O meu namorado, pra quem não sabe, já é uma pessoa reservada. Então, o Instagram normal dele já é privado. Imagina o Dix. O Dix é só pra melhores amigos, pra você postar intimidade, coisas que você não postaria no Instagram normal. Eles não são amigos, eles não são do mesmo ciclo de pessoas, eles não convivem, eles nunca nem se viram. E tá aqui o print que o meu namorado me mandou. Antoconha. Pra quem não sabe, esse Antoconha é o Dix da Antonella pedindo pra seguir o Dix do meu namorado. E não, meu namorado não é nenhum Cauã Raymond da vida. Não é como se ela estivesse pedindo pra seguir o Cauã Raymond, porque o Instagram do Cauã Raymond é aberto a qualquer pessoa seguir. Se eu quiser seguir, se ela quiser seguir, Ô, Mona, pelo amor de Deus, vocês estão no mesmo universo. Óbvio que faz sentido. Qual seria o problema? Não quer dizer... Ah, gente, pelo amor de Deus. É adolescente. A pessoa pode. O do meu namorado, não. Então ela não tem essa intimidade pra pedir pra seguir o Dix dele. Tanto é que o meu namorado veio me mandar esse print achando completamente estranha a situação. Por que a Antonella está pedindo pra seguir o meu Dix? Porque no nosso relacionamento não é assim que funciona. Eu poderia ter relevado essa situação, mas eu já soube de situações que a Antonella desrespeitou no relacionamento de outras meninas. Então eu precisei me posicionar sobre. E eu decidi ir lá falar com a Antonella. Eu fiquei sabendo dessa notícia quando a gente tava na rua. Eu esperei todo mundo chegar no hotel. Fui no quarto da Antonella, bati na porta e chamei ela pra conversar. Eu vi que tinham muitas meninas lá, então eu preferi chamar ela no corredor pra conversar diretamente com ela sobre isso. Pra que não virasse essa fofoca toda aí, que todo mundo agora já tá sabendo. O corredor... Eu esperei pra conversar com ela no corredor gritando. É um espaço público. Eu não gritei, não coagi ela de nenhum momento. Se eu tivesse gritado, o mínimo que as amigas do quarto dela deveriam ter feito era interrompido a situação, né? Porque eu faria isso com as minhas amigas. Então não ouvi isso, porque eu não levantei o tom de voz pra ela. Eu não xinguei ela de nada e não falei nada, assim, agressivo. Eu só literalmente fui tirar satisfação da situação que tinha acontecido. E ela literalmente só olhou na minha cara e falou, estou errada, me desculpa. E eu falei, melhore. E a partir dessa situação, eu preferi não ficar muito junto com ela, porque não combinava com o estilo de pessoa que eu quero perto de mim, sabe? Tinha acontecido essa situação comigo e com outras pessoas, então eu preferi ficar junto na viagem com pessoas que eu me identifico mais, e não Antonella. E no vídeo dela, ela falou que eu fiquei do lado das maiores e que eu era interesseira de me aproximar dessas pessoas. Sendo que assim, gente, eu fui na viagem sendo uma das menos seguidas de lá. E pra mim tá tudo bem, tá todo mundo crescendo, a gente tá no mesmo meio. E não é essa a questão. Qualquer pessoa que eu me aproximasse lá ia ser maior do que eu e tá tudo bem. Eu não vejo nenhum problema nisso. Ela falou que eu me aproximei das maiores. Não é assim, todo mundo era maior do que eu. E a gente tem que ficar do lado de quem a gente sente bem e a gente tem que se sentir feliz e confortável. E eu me posicionei dessa forma e espero que vocês entendam o meu lado da situação. E é isso. Beijo. Deus do céu. Teve Depois do pronunciamento Ó, da... atenção.
Pelo visto, essa fofoca envolvendo a Antonella Braga, Júlia Pimentel, tá longe de acabar e só tá Longe. aparecendo mais gente nessa fofoca. Depois do pronunciamento da Júlia Pimentel, começou a sair em algumas páginas o comentário deixado pela Duda Guerra no pronunciamento da Júlia. O comentário diz o seguinte: tô contigo sempre, amiga. Quem passou por essas situações sabe como é e entende o tipo de pessoa que estamos lidando. Parabéns pelo pronunciamento. Depois que esse comentário começou a sair em algumas páginas, a página da Leti publicou uma exclusiva. E nessa exclusiva falava que o motivo no qual fez com que a Duda ficasse chateada com a Antonella teria sido porque a Antonella teria seguido o Benício, que é namorado da Duda Guerra, sem conhecê-lo. Isso aí a gente acabou de e quando ver, a Duda né? foi questionar ela, a Antonella teria se feito de desentendida. E depois do pronunciamento da Júlia Pimentel, em meio a todas essas fofocas, o Rangel teria deixado um comentário sobre isso, segundo o que foi publicado pela página Fofocas. No comentário ele teria dito o seguinte: pior Gente, pra mim que é a confusão outra do se caralho. isentar e não vir de cara limpa. Comentados ocorridos que ela mesma causou e fez por trás. Agora talvez é a hora dela assumir também. Inclusive, por mim, a Duda vinha e contava Uma coisa importante aqui, que tá, o Rangel, ele trabalha, ele agencia a Liz Macedo e a Júlia Pimentel, tá? o que a tal fez com ela. Até Por isso que porque ele apareceu essa na história tem fofoca. muitos lados e muitas testemunhas. Estou com vocês, meninas. Sei bem o que é gente maldosa e manipulação. É, gente, essa situação tá babado. O padrinho da Antonella, ele também fez uma publicação aqui na plataforma sobre toda essa situação. Ele diz o seguinte: a melhor coisa para nós da área do direito é que sempre somos precavidos de provas. E aqui embaixo ele fala, né? Falar até papagaio fala. Afetar a honra de uma pessoa é um pouco demais. Tudo tem limite, principalmente quando os envolvidos são maiores de idade ou emancipados. Sei que eu tô um pouco enrolada, aconteceu muita coisa, foi difícil de acompanhar, mas já no próximo vídeo já vou publicar para vocês o novo pronunciamento da Antonella Braga. Se você tá perdido nessa situação, não tá entendendo o que tá acontecendo, é só assistir a playlist que tá disponível aqui no perfil, onde eu explico toda essa situação desde... Sim. Aí, depois disso tudo, você vê. Gente, o que mais me deixa louca nessa história é que podiam ter cortado desde o início. Desde o início essa doideira. Mas, no final, só pioraram. É um bom de adolescente, gente. Ai. A tia velha que habita em mim não Gente, aguenta. isso não vai acabar Aí, nunca. ó, teve um pronunciamento da Júlia que sumiu. pronunciamento, apaga pronunciamento e eu só tô assim. Gente, isso não vai acabar nunca. Depois do novo pronunciamento da Antonella Braga sobre toda essa situação envolvendo ela e a Júlia Pimentel ela publicou um pronunciamento aqui na plataforma que não está mais disponível. Bora colocar um ponto final nessa história? Eu acho que quando você faz um pronunciamento na internet, o seu pronunciamento tem que ter informações verdadeiras. E foi exatamente assim, em cima de fatos, que eu fiz o meu pronunciamento. E essa briga toda vai ficar, ela falou, ela fez, aí outra fala, eu não fiz nada, eu não falei, porque é literalmente a minha palavra contra a dela. Mas eu acho que a palavra dela não tá sendo 100% honesta com vocês. Deu aquele bafafá todo e ela não me pediu desculpa. Ela disse que era brincadeira, mas nunca veio me pedir desculpa. Tipo, eu tô te falando isso porque eu realmente acho que nossa relação seja além da internet, sabe? Eu não acho que nossa relação seja, tipo, amiga de internet, nem nada, mas agora que a gente tá juntado, então eu realmente tô falando pra você. Tô pedindo desculpa de coração, né? Porque às vezes minha brincadeira não é entendida, assim. E tá tudo bem, tipo, desculpa. E se você Isso é um áudio que a Júlia teria mandado pra Antonella, né? tiver algum problema, você pode falar comigo. E em relação ao Cauã, eu não quero voltar nesse assunto, porque tudo que eu tinha pra falar, eu já falei no meu pronunciamento, mas é só vocês voltarem nos vídeos, verem as olhadas, verem tudo. Eu não preciso falar porque é autoexplicativo. Mas eu, Júlia, não tenho problema algum em sentar pra conversar com uma pessoa e admitir os meus erros. Na última treta que teve, eu vi os dois lados da história, eu tive empatia, eu consegui me colocar no lugar dela, eu consegui ver o lado da história dela, então eu fui conversar com ela, pedir desculpa, porque ela pode ter entendido de uma outra forma que não foi a minha intenção na hora. Pedi desculpa sim, conversei com ela sim, e tudo ficou resolvido. Esse é o caráter da Júlia. Eu pedi desculpa, então não cabe a ela vir falar que eu não pedi desculpa, sendo que eu me resolvi. E assim como eu fiz isso, eu acho que também cabia a ela fazer isso. Como a mesma falou, ela não fez questão de vir conversar com a gente, eu também falei pra vocês, ela falou que não tinha o que conversar com a gente. E é isso, tudo bem, eu não sou obrigada a ficar perto de uma pessoa que não faz questão de se resolver comigo, porque na minha vez eu fiz questão de me resolver com ela. E é isso, eu sei da minha verdade, eu sei o que aconteceu, outras situações inclusas no vídeo que não envolvem outras pessoas vão vir aqui na internet falar o que realmente aconteceu, mas é isso, o pronunciamento precisa conter fatos, o meu pronunciamento contém fatos, e é isso aí. E também tem muita gente comentando, briga por causa de ficante, briga por causa de macho. Não é sobre o macho, e sim sobre o respeito em quem diz ser sua amiga. E é isso, a verdade é essa, os meus motivos são esse, o motivo com outras pessoas, eu, Júlia, não tenho nada a ver com isso, mas o meu motivo foi esse, eu não gostei da situação que aconteceu comigo. E sinceramente, gente, não quero me preocupar, eu decidi há 1 hora atrás que eu ia pra Miami amanhã, eu comprei a passagem tem 1 hora, e é isso, vou arrumar minha mala agora, eu não quero saber de estresse, Ai, que difícil. Gente, eu decidi que eu vou...
Pra aproveitar minha vida com os meus amigos de verdade que estão do meu lado, que fazem questão da minha amizade. É isso. Beijo, amo vocês e acompanhem meu conteúdo que eu vou amanhã pra Miami, véi. Eu não aguento mais. E é isso, gente. É isso, tá? É eu isso. sei que vai vir mais pronunciamento por aí. Com certeza. Vocês vão me Tem julgar mais se pronunciamento, eu- sim. Tem mais pronunciamento. E agora o pronunciamento da mãe da Liz Macedo. A que supostamente não teria abraçado a menina. Gente, eu já vi marketing sendo usado das melhores maneiras possíveis, mas essa me surpreendeu. É uma narrativa construída detalhadamente, estrategicamente, para criar uma mocinha e um vilão. Vamos lá, gente. O combinado aqui nessa rede não é que adulto não se mete em treta de adolescente. Pelo menos é o que eu tinha pra mim, certo? Porém, eu não posso obrigar que minha filha tenha amizade com pessoas que não compartilham das mesmas atitudes que ela. E, por sua vez, ela resolve simplesmente não conversar com essas pessoas. E sobre isso eu não tenho poder. Ela tem que fazer o trabalho dela, respeitosamente, como colegas de trabalho. Uma coisa é amigo, outra coisa é colega de trabalho da internet. Enfim, o que eu pude ver durante esses 5 dias. Chegamos na viagem e num grupo de 28 pessoas, 4 pessoas não estavam falando com uma pessoa. E logo no primeiro dia, acontece exatamente o mesmo comportamento que essas 4 pessoas não gostam, acontece com uma 5ª pessoa. Então, de 28 pessoas, 5 pessoas não queriam conviver com essa. Somente 5, sobram outras 23, certo? E foi isso que foi visto. Teve vídeos com todas as outras 20 e poucas pessoas. Teve vídeos, vocês podem ver, pelo acompanhamento dos vídeos do Squad nesses dias, que foi gravado com várias pessoas. Então, assim, somente 5 pessoas não estavam falando com uma, certo? Mas, a partir daí, se cria uma narrativa, se cria uma estratégia de isolamento, se cria uma estratégia de estar distante, se cria uma estratégia de deitar na mesa cada vez que eu tenho um outro vídeo sendo gravado. E eu, adulta que sou, estava ali, por perto. Ofereci meu carregador, ajudei a tomar cuidado para descer do ônibus quando a gente estava numa via perigosa, chamei para as fotos quando todo mundo precisava tirar fotos no grupo e que, sei lá, coincidentemente a pessoa estava indo embora. Vem pra cá, vem tirar foto com todo mundo. Foi esse o meu comportamento de adulta nos últimos 5 dias. Mas no último dia, na hora de ir embora, se solta um pronunciamento dizendo o quanto foi vitimizado, o quanto foi sofrido para ela estar lá. Aí, gente, eu fico pensando assim, cada um cria seu filho da maneira que acha conveniente, né? Mas eu fico pensando assim, se desde quinta-feira, que foi o dia que aconteceu o episódio com a Duda, se desde quinta-feira a pessoa em questão estava se sentindo excluída, por que um responsável não foi resgatá-la? Porque eu, se fosse isso com a minha filha, se minha filha estivesse passando por qualquer problema que fizesse com que ela estivesse sofrendo, que estivesse com ela tá passando por qualquer situação ruim, como eu já fiz, eu iria buscá-la. Imediatamente, eu iria de carro, de ônibus, de helicóptero, de jegue, mas eu iria buscar minha filha. Eu jamais deixaria minha filha sofrer por conta de engajamento. Eu jamais deixaria um dos meus filhos sofrerem por conta de aumento de número de seguidores. E depois de tudo isso construído estrategicamente, minuciosamente, fez com que a internet achasse que a minha filha tinha o poder de falar para as outras 20 e poucas pessoas, não interaja com a pessoa. Gente, mas que papo esquisito, né? Sei lá, eu acho o seguinte, que primeiro, que isso deveria estar sendo tratado, né, até com a mãe da Antonella e tudo mais, como sendo uma coisa de adolescente, né? Uma briga de adolescente e tudo mais, e de novo, eu acho que faz parte, sim, da responsabilidade dos pais tentar resolver essa história, ou pelo menos minimizar essa história, né? Óbvio que parabéns de você ter defendido ela numa via perigosa, não deixado ela atravessar, parabéns. Mas é óbvio que num grupo de não sei quantas pessoas, ainda mais num grupo de influenciadores, as maiores e mais famosas têm sim capacidade de levar a atenção para elas. E se tem uma pessoa sendo excluída, é óbvio que essas crianças todas se conversaram e é óbvio que criou-se uma situação de exclusão, óbvio. Mas isso, gente, não precisa nem ser provado, porque isso é uma coisa que, se você já foi adolescente na sua vida, você sabe como é que funciona, né? Então é óbvio que isso aconteceu. Então vale sim os pais terem intervindo nessa situação, né? Agora, também dizer que a outra não tá levando, não foi lá salvar a menina, não sei o que, etc. Bem, faz parte do trabalho dela, né?
com certeza assinou coisa pra estar lá. E até então, se era uma situação de elas estão me excluindo, não é a primeira vez que isso aconteceu, eu não tô me sentindo bem, mas tudo bem. Não é bem por aí que eu acho que a mãe ia chegar lá e tirar e não sei o quê, sendo que isso não é a primeira vez que acontece, né? Sei lá, gente, é tudo a maneira como se conta também. Pessoa em questão, e que isso não aconteceu em momento algum, somente 5 pessoas não estavam falando com a pessoa, isso vale a pena relembrar. Nós estamos indo embora, nos despedindo, e a pessoa vem me abraçar, e eu vou abraçar alguém que tá fazendo minha filha sofrer. Me desculpa, eu sou adulta, mas eu não tenho sangue de barata. Eu fui acolhedora e respeitosa durante 5 dias, mas eu não sou obrigada a abraçar alguém que, com maldade, está fazendo com que a internet inteira se volte contra a minha filha. O que eu acho mais triste de tudo isso é, assim, os pais não conhecerem os filhos que têm, não saberem o tipo de comportamento, atitude, o tipo de coisa que leva a outras atitudes anteriores, enfim. Então, assim, a gente não conhecer a essência dos nossos filhos, eu acho que tá aí o grande erro de que isso se perpetue, sabe? E que os filhos fiquem excluídos em todos os ambientes em que vão. Eu não vou passar pano pra minha filha. Quando ela estiver errada, vocês podem ter certeza que eu vou repreendê-la como eu já repreendi em um tópico dessa situação toda, que vocês imaginam qual é. E agora sim, como futura profissional da psicologia, o que eu pude ver nesses dias, e isso eu consigo fazer uma leitura observatória. E o que eu pude perceber foi assim, uma adolescente que com comportamentos repetitivos pede socorro de coisas que estão lhe faltando. Isso a gente não sabe o que é. E a nítida representação de um papel em busca de engajamento. Mulher, que responsabilidade essa fala. E quando o objetivo é like, engajamento, ganhar seguidores, a vítima sempre vai encontrar vilões. Mona, pelo amor de Deus, deixa eu te dar uma dica, tá? Você, como futura profissional de psicologia, você não vai dar diagnóstico nem análise psicológica de uma situação que, número 1, você está profundamente envolvida emocionalmente, porque é com a sua filha. Segundo, não é nem ético fazer isso, né? O que você tá falando? Na boa, assim. E ainda dá essa coisa de futura profissional de psicologia. Puta merda, tá precisando estudar um pouquinho mais. Desculpa, perdão, tá? Olha, mas eu acho que complicado a situação. Entendo a questão de ficar chateada com a menina, de fazer um pronunciamento, depois tentar te abraçar, etc. Mas assim, como futura profissional de psicologia, talvez valesse, né, um entendimento de como funciona a cabeça de um adolescente, né? Não sei, tô jogando aqui. Que pedindo ali pra ser... Aí temos aqui uma grande reviravolta, parece. Eu entendi. A Antonella Braga não pode seguir o Benício, mas o Benício pode seguir ela na conta do Dix. A Duda Guerra expôs um print que o Benício teria mandado pra ela. E no print, uma suposta conta secundária da Antonella Braga estaria pedindo ali pra seguir o Dix do Benício. Só que daí já tá na internet uma gravação de tela onde o perfil do Benício tá seguindo um perfil privado da Antonella Braga. E esse é o perfil privado. Então assim, Duda Guerra, o Benício mandou esse print também pra você, mostrando que ele também tava seguindo supostamente a Antonella Braga aí no perfil privado. Eu vou mostrar o vídeo aqui pra vocês. Gente, quantos perfis privados essas crianças têm? Mas antes eu só queria ser uma formiguinha pra saber como é que tá rolando isso lá com o Luciano Huck e a Angélica. Agora uma coisa eu tenho certeza. Imagina se a Angélica vem fazer um pronunciamento. Luciano Huck e Angélica fizeram de tudo pra não expor o filho dele nessas tretas. Eles sempre quiseram ficar longe de polêmica. E daí a nora dele traz tudo isso. Uma coisa que a gente sabe é que o fim tá próximo. Agora fiquem aí com o vídeo. Gente, esse é o perfil do Benício. Simplesmente o perfil normal dele. Mesmo assim é privado só pra família. Ele não aceita qualquer um. Aí ó, Antonella. Então só vale pra um lado isso, é? Então assim, galera, aproveitando o gancho, já que vocês vão seguir lá o Benício Huck, aproveita e me segue também na rede vizinha. E aí temos o pronunciamento da mãe da Antonella, que veio agora essa madrugada. Bem, eu vim aqui falar sobre elementos básicos que, ao meu ver, não precisariam ser falados, haja vista que são básicos. Porém, claramente, algumas pessoas ou não têm conhecimento sobre eles, ou se esqueceram sobre os mesmos. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar muito claro que este é um papo de adulto.
Então, se você, adolescente ou criança, estiver aqui, eu gostaria muito que você deixasse esta sala, porque aqui é um papo de adulto. Na verdade, é um papo de mãe para mãe. Bem, partindo desse pressuposto, eu preciso lembrar, talvez relembrar algumas pessoas, que o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que todo e qualquer adulto tem o dever de proteger, promover e garantir o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Da mesma maneira que isso inclui, presta bastante atenção, que isto inclui a proteção contra todas as formas de negligência. Nos últimos dias, o ECA ele foi amplamente e totalmente desrespeitado por uma senhora, mãe e mulher para com a minha filha Antonella. Vocês não me verão falar aqui sobre nenhum adolescente. Eu me recuso a fazê-lo. Isso é básico para mim. Eu não vou abordar e falar sobre nenhum adolescente aqui. Apenas sobre adultos. E se eu falar sobre adolescentes, estarei, claro, me referindo a Antonella e Davi, a criança, porque sobre eles eu tenho ampla liberação para fazer. E uma senhora, nos últimos dias, se esqueceu que todo adulto deve garantir a proteção e promover o bem-estar físico e emocional de crianças e adolescentes. Por quê? Porque esta senhora falou publicamente que Antonella, minha filha, premeditou situações, que Antonella foi maldosa, que Antonella agiu pensadamente, que Antonella articulou situações e que Antonella só visa marketing, likes, mídias e etc, etc. Ou seja, esta senhora não promoveu o bem-estar da minha filha Antonella. E além disso, ela negligenciou o bem-estar da minha filha. Haja vista que esta senhora não se preocupou em acender um fósforo em uma poça de gasolina. Quando a gente fala de adolescentes, a gente fala de tudo muito. É tudo muito. É muito amor, eu me amo, eu não gosto mais de mim. É tudo exagerado dentro dos adolescentes. E é perigoso tal atitude que essa senhora tomou. Por quê? Porque ela não estava falando de um adulto. Ela estava falando de uma criança. Que por mais equilibrada, que por mais responsável que seja, é uma criança. Para piorar toda a situação, essa senhora, quando esteve presencial com a Antonella, no último dia do squad, tomou uma atitude que, ao meu ver, ela é 100% inacreditável. A minha filha, diante de tudo que estava acontecendo lá no squad, na situação toda, ela foi aconselhada por mim, sua mãe, que mesmo diante de toda aquela situação, que ela se despedisse das pessoas. Eu aconselhei, falei, filha, se despede de todo mundo, mesmo daqueles, né, que não foram legais com você, se despeça, sabe, seja educada com todos eles. E ela, de maneira muito cordial, como sempre, ela aceitou e falou, tá bom, mamãe. E assim ela o fez. Até que ela chegou até esta senhora, uma mulher adulta e mãe. Quando ela foi se despedir dessa senhora, ela virou para minha filha e disse, não, eu não consigo te abraçar, não, olha, me desculpa, mas eu não consigo. Antonella, minha filha, uma criança, uma adolescente, foi até um adulto para se despedir e doar carinho, e naquele momento a minha filha foi recusada. Você que me assiste, que é mãe, como você ficaria se isso acontecesse com seu filho? Como você ficaria? Todas as vezes, vocês vão concordar comigo, que os nossos filhos estão em algum lugar e alguém fala assim, a mãe do fulano vai estar lá. Ai, que ótimo. A gente sente conforto. A gente sente, né, assim, acolhimento, porque a gente pensa que você é uma mãe, né? Que ótimo. Isso não aconteceu com a minha filha. Lá estava uma mãe. Lá estava uma adulta. Que a adulta negligenciou a minha filha. Não promoveu a proteção para minha filha. Não promoveu o bem-estar da minha filha. E a minha filha de 15 anos teve uma atitude muito mais louvável que a dela. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque a gente tá falando de bases, a gente tá falando de conceitos básicos sobre a vida, que se chama respeito. Uma criança, os adolescentes, eles terem atritos, é problema deles. Por isso que eu não me meto e não vou falar de adolescentes. Mas um adulto, uma mãe, falar de um adolescente
e tomar tal atitude perante uma adolescente é inaceitável. Vocês me desculpem, mas é inaceitável. Inaceitável pra mim. Além disso, eu quero deixar muito claro aqui que a Antonella viajou a trabalho. Era uma viagem de trabalho pensada e planejada meses antes, com contratos, com entregas e etc. E durante toda a situação, mesmo diante de tudo, a Antonella foi firme. Ela foi firme. Eu estava ali ao lado dela o tempo todo e falando, filha, mantém-se firme. E ela firme, fazendo e concluindo todas as entregas que ela precisava fazer. O que eu mais quero como mãe é que meus filhos não precisem de mim. Você vai entender, você que é mãe. Eu quero que eles sejam independentes emocionalmente, psicologicamente, financeiramente. Que eles não precisem de mim. E que eles voltem pra mim, porque eles querem voltar. Mas não porque eles precisam de mim. A gente tem aqui em casa, aqui na nossa casa, o trabalho como algo muito valorizado. Muito valorizado. E ver a minha filha tão nova, conquistando, correndo atrás, criando tudo que ela precisa criar, com tanto afinco, dedicação. Claro, eu tô do lado dela, eu estou sempre com ela, criando tudo, planejando estrategicamente e tudo mais, mas ela tá ali, ela que tá ali, entregando. E ver ela vivendo isso tudo ali de entrega, de trabalho, é muito lindo pra mim. Então a Antonella tava lá entregando, cumprindo o trabalho dela. E eu não crio a Antonella dentro nem da vida, dentro de uma redoma de cristal, que num momento eu vou lá e pego, ai, sai daí, vem aqui. Não! Vamos lidar com as situações são difíceis, a vida não é fácil. E as coisas acontecem. Ela estava em insegurança física? Não. Se ela estivesse violando alguma coisa física dela, meu Deus, seria o que fosse, ela estaria fora de lá. Só que, ali, a Antonella estava trabalhando e tinha entregas de trabalho. E ela o fez. E eu tenho muito orgulho disso. A nossa vida, tudo que vocês veem aí, né? A gente mora numa cidade linda, numa casa grande, de frente pro mar. Ela é criada por aqui, ó, através dessas mãos. E do sangue que corre aqui, dessa veia. Eu sou mãe, mulher, empresária, cuido dos meus filhos, sou mãe solo. E essa vida que vocês veem, ela vem daqui. Ela vem daqui, dessas mãos. A vida que a Antonella, né, o trabalho, tudo isso que a gente tá gerando pra vida da Antonella, é pra Antonella. Não é pra mim, não é pra gente, é pra ela. Então essas mãos aqui constroem o trabalho. E muitas vezes, quando se perde uma hierarquia, a hierarquia é muito importante. Se perde, pode se perder tudo. Então, o que eu quero concluir aqui? Eu quero concluir que foi inacreditável tudo o que se passou. E o que... Só pra fazer uma vírgula aqui, do que parece que ela está falando com essa frase, que é o seguinte, o trabalho da Antonella é da Antonella, o dinheiro que ela ganha é dela, e eu tenho minha vida muito boa, muito bem, obrigada, e eu não preciso do trabalho da minha filha para isso. Não sei se as outras têm a mesma realidade. Quando perde uma hierarquia, quer dizer, da mãe prover, ou o contrário, na verdade, quando a criança começa a prover para a família, que as coisas podem ficar problemáticas. É o que eu sinto, entre muitas aspas, que é o que ela está falando aqui. Tá? Não sei qual é a realidade das outras. E o que está se passando. E que eu não esperava tais atitudes nunca de uma mãe para com uma criança e um adolescente. Então, basicamente, o resumo de tudo tá aqui. Eu não tenho nada para falar desse vídeo. Pelo visto, não vai acabar por aí, vocês sabem, né? Ou não, ou vai. Mas assim, é o grande racha entre esse grupo. Galera, eu não sei o que dizer. O que vocês acham? Vou fazer igual do povo do TikTok. Não sei, tô muito confusa sobre essa situação, galera. O que vocês acham?